Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos, conteúdo mais do que especial. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado nesse programa com Cássio Zirpoli e o foco aqui é a Copa do Brasil. Copa do Brasil que agora em 2025 terá sua 37ª edição. Ela já começou, inclusive, a gente faz esse resgate histórico antes que os principais capítulos comecem a ser escritos. A gente volta no tempo, abre o nosso livrinho de história para contar a participação do Nordeste nessa competição, Cássio, que nasce em 1989 e consegue sobreviver a essa verdadeira montanha-russa que é o calendário brasileiro, os interesses políticos, econômicos, que acabam muitas vezes minando competições, criando interrupções, fazendo com que a história não seja uma história linear. Mas na Copa do Brasil, Cássio, de 89 até hoje, com algumas mudanças ali no seu conceito, na sua face democrática, mas ela consegue sobreviver, né, Cássio, de forma ininterrupta, e a gente tem uma história legal aqui para resgatar hoje. Fred, a Copa do Brasil, ela surge como consequência de uma mudança profunda no Campeonato Brasileiro, né? Porque a estrutura do Campeonato Nacional era de abarcar todos os estados. Era um pouco da Copa do Brasil. São Paulo tem mais vagas do que Goiás, do que Maranhão, do que Pernambuco, Bahia. E Pernambuco tem mais vagas do que Alagoas. Assim, tinha essa lógica no Campeonato Nacional, que chegou a bater 94 times, meio que a Copa do Brasil, né? Assim, pouco que era a Copa do Brasil, em 79. Nos anos 80 ele vai sendo reformulado, chega a 40, 48 e tal, até que tem o Campeonato Brasileiro de 87, com toda aquela mudança de quem tem o direito adquirido ou não de jogar a competição, e começa finalmente o sistema de acesso e rebaixamento em 1988, Fred. Onde o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, um campeonato que chegou a ter 90 times, em 79, uma década depois, já estava sendo um campeonato de 24 times. E como é que você vai colocar todos os outros estados que ficaram de fora? Porque a partir dali era muito óbvio que a partir do nível técnico do Campeonato Brasileiro, como é até hoje, é muito mais difícil que todo mundo participe. E aí a Copa do Brasil, ela surge justamente com esse aspecto. Primeiro, já a figura da Copa Nacional já era muito tradicional. Na Inglaterra, a ordem é até inversa. A Copa da Inglaterra ela é anterior ao Campeonato Inglês. A Copa da Inglaterra é de 1872, se eu não me engano, e o Campeonato Inglês vai ser de 1889/90, né? Aquela temporada. Então, ela tem uns 20 anos a mais. Aí já tinha a Copa do Rei da Espanha, já tinha a Copa Itália. A Copa Nacional já era algo tradicional no futebol europeu. E no Brasil, ainda não, porque tem os estaduais. No fim das contas, o Campeonato Brasileiro já tinha o seu segundo torneio da temporada, que era os estaduais. Ora, o estadual era no primeiro semestre, ora no segundo semestre, mas era a competição que complementava o calendário com o Campeonato Brasileiro. Mas vem a Copa do Brasil, com 32 clubes, e colocando todo mundo que era profissional. Nem todos os estados participaram daquela primeira edição, tá? Porque o campeonato era profissional. Na Copa da França, a gente já falou algumas vezes em alguns vídeos de Copa. A Copa da Inglaterra tem 700 times, participa a gente até da 8ª divisão, 7ª divisão, aí os da Premier League, da primeira divisão e os da Championship entram na reta final. Mas na Copa da França, ela é muito mais radical. A Copa da França bota 7 mil times para jogar. Inclusive os territórios da França, os territórios fora do continente. marinhos da França. As ilhas, a Guiana Francesa. Se tiver um time da Guiana Francesa para jogar, que é vizinho do Brasil, ela joga a Copa da França. Tahiti, mas aí onde aconteceu a Olimpíada, se tiver um time lá, joga a Copa da França. Pode ser campeão, né? Jogar, se o time for bom, chegar um shake lá e bater uma SAF lá, pode bater campeão. E nisso aí, junta os times profissionais da estrutura da Liga Francesa, os semiprofissionais, onde alguns são profissionais e outros não, e os amadores completamente, porque 7 mil times, assim, pense. O Brasil hoje tem 840 times profissionais, se eu não me engano. É cerca de 800 times. A gente está falando de 7 mil, de um país que é muito menor do que o Brasil, né? Assim, não estou falando de desenvolvimento, estou falando de população e tal. Enfim, o Brasil não foi assim. A Copa do Brasil, ela começa profissional, Fred. E nesse caso, muitos estados ainda não tinham estadual profissional, como Roraima. Eu sempre lembro de Roraima porque é uma matéria muito boa da Placar. E de 1995, né, era assinante da Placar, adorava, ganhei de presente de aniversário. E foi o último estado a ter um campeonato estadual profissional, que foi em 1995. Se eu não me engano, participaram o
acho que um time chamado Progresso, o Baré e o Atlético de Roraima. 3 times, né? O campeonato só teve 3 times. E a partir dali, a Copa do Brasil no ano seguinte passa a ter todos os estádios. Então, assim, Tocantins, quando surge, também era amador, o campeonato tocantinense, até que vira um estado ali já no final dos anos 80, pouco antes da Copa do Brasil. O estadual de Tocantins, se eu não me engano, o primeiro profissional vai ser só em 90, 91. Enfim, teve essas nuances. E a partir disso, a Copa do Brasil, feita essa ressalva, ela já chega, Fred, para ter esse espírito de todos os estados podem continuar disputando o título nacional. Porque né? Quando a Libertadores passou no fim dos anos 60 a dar 2 vagas por país, se eu não me engano foi em 67, que é até quando vai Palmeiras e Náutico, não sei se é de 66 foi, mas em 67 na Taça Brasil foi o Palmeiras campeão e o Náutico vice-campeão. Dali, desde então, o campeão e o vice do Brasil jogava Libertadores. Quando surge a Copa do... E não, as outras vagas viram muito tempo depois. Quando chega a Copa do Brasil, era Ricardo Teixeira, o presidente da CBF. Aí ele botou a vaga da Libertadores na Copa do Brasil, tá? E então, é fundamental para ela já ter nascido com isso faz com que o São Paulo, né, vice-campeão brasileiro de 89, tenha sido o primeiro vice-campeão brasileiro a não ir para a Libertadores, assim, dentro desse sinal, porque foi criada a vaga da Copa do Brasil. E aí ficou um tempão o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, com a curiosidade que eles se enfrentavam no ano seguinte na fase de grupos da Libertadores, que a gente também já abordou. A fase de grupos, né? Tinha 2 times. Então é isso, Fred. A Copa do Brasil ela surge com uma premissa muito óbvia. O Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, em 88, teve a Série A, não era nem Série A que se chamava, realmente era Primeira Divisão, Segunda Divisão e Terceira Divisão, mas é a mesma coisa, naturalmente. Em 89 já não teve a Terceira Divisão. A Terceira Divisão já foi descontinuada. E volta em 90 e foi descontinuada de novo. Vê como era a época. Assim. Já pensou, esse ano tem Terceira Divisão, esse ano não tem. Por isso que eu abri destacando que a Copa do Brasil ela é uma vencedora por si só. E isso. Por não ter sido descontinuada em temporada alguma, né? Então, se você for para 89, o Campeonato Brasileiro da Série B, ela não colocava todo mundo, assim, se eu não me engano, foram 22 na primeira divisão, a segunda divisão foi enorme, bateu mais de 90 times da segunda divisão, porque juntou a segunda com a terceira, foi uma coisa só, mas ainda ficava muita gente de fora. E nessa situação, a Copa do Brasil chegou com esse papel, e você foi muito feliz quando você falou da continuidade. Porque, de certa forma, nem o Campeonato Brasileiro teve isso, porque teve a Copa João Avelange, que foi unificada como Brasileirão, é o Campeonato Brasileiro de 2000, naturalmente, mas foi a Copa João Avelange. Nunca teve torneio qualquer coisa, Fred, num ano de Copa, que deu uma bronca na Copa do Brasil. Ó, esse ano é como se fosse a Copa do Brasil, tá? Mas não é a Copa do Brasil. Ela é uma sobrevivente, né, dessas idas e vindas do nosso calendário. Então, Cássio, vamos começar agora essa viagem no tempo, com foco no futebol do Nordeste, até porque a primeira Copa do Brasil, como você já falou, ela nasce com 32 clubes, tá? E na primeira edição da Copa do Brasil, o Nordeste já colocou 3 clubes entre os 8, Vitória, Bahia e Sport. Porém, o Sport foi adiante, né? Inclusive elimina o próprio Vitória nas quartas de final e já estreia na Copa do Brasil disputando o título com o Grêmio, tá? E foi final daquelas com emoção, né? O título aberto ali o tempo inteiro, né, Cássio? A campanha, ela foi bem, a campanha do Sport, ela foi bem emocionante, tá? Assim, porque a FIFA em 2010, muita gente lembra os clubes clássicos, aí o Sport foi o 13º a entrar. E a FIFA, mesmo com toda a distância que a FIFA tem, ela conseguiu ter uma precisão, que eu acho que foi alguém do Brasil aqui que fez assim, né? Tem alguém de Pernambuco, e foi uma precisão tão grande que ficou até marcado. A FIFA, no texto, fala a montanha-russa, acho que é roller coaster, né? A montanha-russa do futebol brasileiro. Porque, ao mesmo tempo que dentro do tamanho do esporte que ele disputa, ele pode estar disputando coisas assim que você... Pô, como é que chegou lá? Ao mesmo tempo, como é que estava ali e agora está tão embaixo, assim. E é exatamente esse período. Em 87, ganha o Campeonato Brasileiro. Em 88, chega às quartas de final do Campeonato Brasileiro, disputando contra o Bahia, ou seja, foi uma disputa histórica, porque na hora que teve Bahia e Sport... Né? E na hora que teve Bahia e Sport, significa um nordestino continuará no campeonato, né? Irá para a semifinal. Isso. E foram 2 empates, aí o Bahia, pela melhor campanha, ele tem a vantagem do empate na prorrogação. Mas eu tô lembrando disso por quê? Porque esse jogo já acontece no início de 89.
Tanto que o Bahia vai ser campeão brasileiro dentro do Internacional, faltando uma semana pro Carnaval, assim. O campeonato vai depois. O Bahia ainda fez mais 4 jogos. Mas, enfim, já é 89. Aí, tipo, o Sport era o campeão brasileiro, aí perde nas quartas de final de 88, tava muito bem. Começa o estadual de 88, ganha esse estadual de 88. Ele tinha sido campeão, né, tinha vencido o campeonato estadual de 88, que bota ele na Copa do Brasil de 89. O Sport não faz um bom pernambucano em 89, mas tem a Copa do Brasil. E aí, na Copa do Brasil, ele pega. Lembrando que nessa época, é muito importante dizer isso, tinha o gol qualificado, que já está ficando alguns anos para trás. Daqui a pouco a gente vai nem lembrar que existia, mas é importante dizer que nessa época existia, porque faz diferença. E aí, primeiro, assim, na primeira fase, tira o Fortaleza, aí depois tira o Guarani. Nesse do Guarani é 1-1 em Campinas e vence na Ilha do Retiro. Depois, aí quando eu falei da emoção, começa agora, porque pega o Vitória, perde o primeiro jogo em Salvador por 1-0, e na Copa do Brasil com gol qualificado, isso é um resultado horrível. Exatamente. Porque se você leva um gol na volta, tu tem que ganhar de 3-1, pelo menos. Você fica ali ameaçado o tempo todo. Então, a vitória sem tomar gol era o meio caminho andado para se classificar. Mas o Sport vence por 2-0 na volta e vai para a semifinal. Enfrenta o Goiás de Túlio, tá? Tinha o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tinha sido o artilheiro do Brasileiro de 89. Perde no Serra Dourada, chega a empatar o jogo, mas perde no finzinho. Vai para ali do Retiro, como foi 2-1, precisando de 1-0, a mesma coisa do gol qualificado, 1-0 classificava. Só que esse gol demorou demais para acontecer, demais. Aí na reta final do jogo, não sei se são uns 40 do segundo tempo, mais ou menos dessa faixa, aí num cruzamento, Ailton, que é o Durval da década de 80. É, um zagueiro clássico dos anos 80, né? Porque assim, em algum momento quando o Durval surgiu, Durval foi o Ailton naquela época, né? Mas acho que como o Durval cresceu, então dá pra você balizar. Ailton era o Durval, foi inclusive até a bola de prata da placar de melhor zagueiro, ganharia em 92. Aí o Sport se classifica, vai pra final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Primeiro jogo na Ilha do Retiro, tem até disposição no YouTube, os dois jogos, aliás, tanto o primeiro quanto o segundo, a íntegra, 36 mil pagantes na Ilha do Retiro. Sem as duas ampliações das curvas que a gente chama hoje. Então, assim, tira aquelas curvas, a cadeira especial e o assento especial, e mesmo sem aquilo, coloque 36 mil pessoas. E cabia mais, mas era outros tempos. Mas 0-0. 0-0 não venceu, mas era um resultado beirando bom. Assim, para ser campeão. Cássio, o Grêmio tinha eliminado o Flamengo com 6-1 em casa, né? Um massacre na semifinal. Tirou o Bahia nas quartas e tirou o Flamengo 2-2. Foi 2-2 no Rio, no comando do Flamengo, e 6. E foi essa goleada que o Grêmio aplicou, o Flamengo só foi descontar na semifinal da Libertadores, tá? Porque até ali era uma coisa que incomodava no histórico desse jogo, porque era um jogo decisivo, grande, e uma goleada que o Grêmio tem aplicado. Na final, o 0-0, Fred, na Ilha do Retiro. Era um resultado razoável. Não, beirando bom. Assim, beirando bom. Na volta, o Grêmio faz 1-0 com Assis, o irmão de Ronaldinho Gaúcho, que depois virou empresário foto, dele. Inclusive. Isso. A foto dele comemorando, abrindo o 1-0. No último lance do primeiro tempo, o Sport empatou o jogo com um gol contra do goleiro Mazarop. Um cruzamento de escanteio, o goleiro do Grêmio cortou mal e fez o gol. Ou seja, o Sport foi para o intervalo sendo campeão, porque 1-1 daria o título ao Sport. E muitas vezes aconteceu isso na Copa do Brasil. Só que aí na volta, logo aos 5 do segundo tempo, Cuca, hoje treinador, fez o 2-1 e o Sport só teve uma chance para empatar. Na reta final, a bola bate no braço, mas se falava muito na pênalti na época, revendo o jogo, a gente já viu tantos lances hoje, eu não sei se nem com o VAR se seria pênalti, não tenho tanta certeza não. Assim como eu falei dos 36 mil na ilha, esse jogo não existia a Arena do Grêmio, foi no Olímpico, mas o Olímpico era o estádio que nos anos 90, ali, até construir a arena dele, cabia 40 a 45 mil pessoas, era mais ou menos essa faixa. Esse jogo teve 62 mil torcedores no Olímpico. Era realmente assim, era uma cavalice, não tinha muito controle, não. Enfim, o Grêmio foi o campeão. 62 mil pessoas no Olímpico. O que mostra, Cássio, que a Copa do Brasil começa grande já, gigante. Lá, né? E teve 800 torcedores do Sport no Olímpico, a turma pegou ônibus. Não tinha tantos voos assim, né? No vídeo você até olha, lá ficaram no anel superior atrás da barra à esquerda da cabine. E aí o Sport perde, é vice-campeão. Então, no fim das contas, que eu estava falando da Montanha-Russa é o seguinte: entre o segundo semestre de 87, quando acontece o Campeonato Brasileiro, e o primeiro semestre de 89, o time foi campeão brasileiro, jogou a Libertadores, chegou às quartas do Brasileiro e foi vice da Copa do Brasil.
No segundo semestre vai ser rebaixado no brasileiro. Aí vai ser campeão da Série B em 90. Aí vira essa montanha-russa que a gente conhece até hoje. Então, Cássio, a gente passa a primeira página dessa história que a gente está resgatando aqui. E em 1990 a gente já tem de novo o Nordeste com um protagonismo na competição. De novo, com dois times. Na verdade, em 89 foram três, mas consegue levar dois times para as quartas de final, o Bahia e o Náutico, sendo que o Clube Alvirrubro dá mais um passo e vai disputar uma semifinal com o Flamengo, né, Cássio? E era também aquele Náutico de 89 é um bom ano do Náutico, né? E também gera reflexo em 90, né? O Náutico de 89 ficou na primeira divisão. O Sport caiu e o Náutico ficou. Em 1990, o Náutico foi o único representante de Pernambuco na Série A. Santa Sport estava na Série B. Inclusive, até a final do Pernambucano foi até Santa Sport, na verdade. Mas nota-se que o Náutico tinha um grande time, tanto que foi para a semifinal da Copa do Brasil. Tinha tido o vice-artilheiro do Brasileiro 90, Bizu. O artilheiro foi Túlio, né? E Bizu foi muito bem. Bizu foi o artilheiro da Copa do Brasil de 90, inclusive. Eu estou falando aqui do desempenho dele em 89, mas ele acaba sendo o principal goleador da Copa do Brasil. Fez 7 gols naquela campanha. Mas antes de falar dessa semifinal, é só dizer que o Náutico eliminou, Fred, o Ceará metendo um 3-0. Foi o 0-0 do primeiro jogo. E é o que eu falei, mesma coisa do Sport e Grêmio. 0-0 deixou o jogo perigoso. Porque não podia levar um gol na volta, mas aí o Náutico venceu. Aí nas quartas pegou o Remo, levou um 3-1 no Baenão. Baenão, o estádio do Remo, o jogo não foi no Mangueirão. E aí tinha que ganhar de 2-0 na volta. Assim, já é um placar chato. E o Remo era um clube que dava muito mais trabalho do que hoje em dia. Já era um clube tradicional, naturalmente, mas era um clube que tinha... A situação era mais equilibrada. Aliás, o próprio Náutico também, né? Tanto é que Náutico no cenário atual, na verdade, o Náutico tá na C e o Remo tá na B, mas o Remo, esse acesso da B foi depois de muitos e muitos anos. No jogo de volta, o Náutico atropelou nos aflitos, fez 4-0 e avançou para a semifinal da Copa do Brasil, ou seja, conseguiu dar o troco muito bem e pegar essa vaga na semifinal, que foi a última vez que o Náutico pegou um G4 de elite. Náutico que tem 5 semifinais na Taça Brasil, é um negócio assim impressionante. Tem uma final e outras 4 semifinais. E a outra campanha de G4 é justamente essa de 1990, onde aí acabou enfrentando o Flamengo e perdeu. Aí foi goleado no Maracanã 3-0. Aí dessa vez não conseguiu reverter na volta. No jogo foi nos aflitos. E é nos aflitos, e isso é muito bom para nostalgia, que é os aflitos do balança, mas não cai. É os aflitos, assim, muito diferente do que o Náutico joga hoje. A arquibancada era bem menorzinha na lateral do campo. Atrás da barra tinha uma arquibancada em cima da outra. Era um estádio muito diferente. E tinha um balança, mas não cai, que era um placar. Era um prédio que funcionava como placar, só que era um prédio tão fininho que tinha esse apelido. Balança, mas não cai. E aí o jogo foi 2-2. Cássio, eu vou fazendo aqui ao longo do programa uma estatística mais do estilo estatosca, não tanto, que é o seguinte. A gente teve o Grêmio conquistando o título em cima do Sport e o Flamengo eliminando o Náutico. Para ser campeão depois, o Flamengo. Né? Para ser campeão, exatamente. Eu arrisco dizer que eles vão ser os algozes principais dessas melhores campanhas do Nordeste. Não vai dar pra gente fazer aqui do Nordeste inteiro, porque a gente tem aqui mas das fases as fases mais avançadas. E de quem foi mais longe, tipo, de quem colocou o ponto final, do que vai aparecer aqui na tela. Porque a gente vai destacar sempre o que foi mais longe. Tá? Mas só pra você ver, o Grêmio tinha eliminado o Bahia, dessa vez foi o Flamengo que eliminou também o Bahia, mas na nossa estatística aqui só vai valer o que colocou o ponto final na campanha mais longa do Nordeste, tá? Eu acho que os dois vão ser aí, vão disputar essa condição de algozes. E tem uma curiosidade, a gente tá vendo ali na tela, até o print que você colocou, é do jogo de ida, né? É no Maracanã, não é? No Maracanã. A final não foi no Maracanã. O Flamengo, ele jogou a final em Juiz de Fora. Tem interior uma matéria, de Cássio. Você sabe aí por quê? Você lembra por quê? Tu sabe o motivo? Tu achou o motivo? Não. Mas eu achei uma matéria mostrando que o time estava vivendo uma espécie de uma crise com a torcida, que esse jogo do Maracanã foi completamente esvaziado.
Então, E todas aí as vai para matérias Juiz da de época são Fora. assim, em um Maracanã vazio, Flamengo vai para garantir vaga na Olha, final. não é falando do Flamengo, não, é falando do futebol geral. O futebol, assim como quando lotava, é isso que a gente falou, de Grêmio e Sport. É tipo, de estar, como 60 mil no Olímpico, quase 40 mil na Ilha. Mas quando era vazio, não era 7 mil pessoas, não. Era vazio assim, nível abissal, sabe? Então, assim, era muito 880 o futebol brasileiro nessa época, tá? Tipo, era entupir nas fases finais e no miolo do campeonato, públicos muito menores. Assim, passou muito tempo sendo dessa forma. Tanto que a gente já abordou esse tema aqui, de que hoje se vai muito tá indo para campo hoje muito mais do que em qualquer época da história do Brasil. Assim, é só ver que a média de um campeonato de pontos corridos já é a maior da história, e mesmo na época que o Maracanã cabia 150 mil pessoas na final, aquilo não era suficiente para fazer a média do campeonato todo ser superior. Enfim, Fred, só dessa final dizer que o jogo de ida foi em Juiz de Fora e a volta foi no Serra Dourada. Aí o Flamengo empatou com o Goiás lá e foi campeão da Copa do Brasil. Primeira vez que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Então, Cássio, a gente vai entrando nos anos 90, e aí em 91 já não tem uma super campanha, já não tem uma campanha de semifinal e final. O destaque ficaria por conta do Vitória, né? Mas uma campanha mais simples, que para nas quartas, né? Eliminando o Atlético Paranaense, Sport devolvendo no Sport aquela eliminação de 89 e parando no Remo, né? Que você até citou o Remo nesses anos 90, sobretudo no É, começo, era chato, era uma e força, não né? era, e ainda não foi o auge do Remo aí, era chato. Veja, primeiro, essa é a maior campanha da história do Norte na Copa do Brasil. Foi a única É essa a maior semifinal, campanha, é. é a única semifinal da região Norte na Copa do Brasil. Foi em 91. Por pouco não teve em 90 também, como eu falei. O Náutico teve que virar um 3-1 que ele levou em Belém para avançar para a semifinal. E isso é 91, né? Em 93, o Remo vai ser o 8º lugar no Brasileiro da primeira divisão, que é também no formato de 71 para cá. Obviamente a gente já sabe a unificação, mas só de 71 para cá. É a única vez que o Norte ficou entre os 10 primeiros lugares, Fred. Embora o Paysandu tenha a Libertadores, tenha a Copa de Campeões, mas na Copa do Brasil e no Brasileiro, a maior campanha é a do Norte, é a do Remo na semifinal, e no Brasileiro, o único G10 é do Remo com o 8º lugar em 93. Então, assim, vejo o Remo dando muito trabalho. E sobre o Mangueirão, já uma curiosidade, depois, coloca assim, Mangueirão, anos 90, pra galera, a galera não faz ideia de como era o estádio de Mangueirão, não. Era um estádio que, tipo, a galera deixou o anel superior pela metade. Um negócio assim, muito, muito louco. Hoje tá completinho, já recebeu até a seleção brasileira eliminatória. Né? Recebeu a Supercopa do Brasil recentemente. Cássio, em 92, de novo o Nordeste chega na semifinal, ou seja, das 4 primeiras edições, tá? O Nordeste em 3 delas consegue disputar uma semifinal e novamente com o Sport, tá? Que chega eliminando 2 nordestinos pelo caminho, né? Estreia contra o Amapá, depois volta a eliminar o Fortaleza, assim como em 89, derruba o CSA e aí para no Fluminense na semi, Cássio. CSA, essa campanha do CSA, ela demoraria 16 anos para algum alagoano voltar a chegar nas quartas. Assim, essa foi uma campanha histórica do CSA, a única que chegar entre os 8 melhores. E no caso do Sport, pegou o Fluminense, a gente tá vendo aqui, aquele estádio ali atrás não é o Maracanã, pelo contrário, que é muito menor, aquilo é Laranjeiras, que é o estádio que o Fluminense, na verdade, ele nem treina nas Laranjeiras hoje, ele treina no CT, né? Mas em determinada época, alguns anos, treinava nas Laranjeiras e voltando mais no tempo, ele jogava nas Laranjeiras. Assim, jogava alguns jogos do Maracanã, naturalmente, mas jogava nas Laranjeiras o também. 6x0, aquele 6x0 do Sport em 96 é nas Laranjeiras. Não, foi na Ilha, pô. Ah, foi na Ilha, verdade. Não, verdade. o Foi que tu tá confundindo aqui exatamente. O 3x0, o 3x0. No ano seguinte, o Sport vence porque venceu 6x0 na Ilha em 96. Aí, se fosse 6x0 nas Laranjeiras, Não, é botar um exatamente cadeado. isso. É exatamente, Aí porque minha tia. Não, ela eu digo, morava... veja, se tivesse sido 6x0 pro Sport, tava com cadeado até hoje lá, meu irmão. Assim. Exatamente. Minha tia morava muito perto do estádio, e aí minha mãe tava na casa dela na época e viu os torcedores saindo e perguntando: foi quanto o jogo? Ela ficou na minha memória isso, Foi. né? Os torcedores 3x0. Não, 3x0, pô. 0-3, né? Fluminense 0, Sport 3-9. E aí, na semifinal, o Fluminense vence o Sport por 2-1. E assim como em 89, o Sport chegou a ficar muito perto. O Sport faz 1x0 na volta. O Sport vai para o intervalo. Foi para o intervalo em 89, sendo campeão.
Em 92 foi sendo finalista. Mas aí, logo, acho que no 1 ou 2 minutos do segundo tempo, o Fluminense empata e o Sport e travou o jogo. Assim. O Sport não conseguiu criar muitas chances assim para fazer o 2-1, para que 2-1 levaria para os pênaltis, no caso. Né? E aí teve essa oportunidade de. Assim, ficou bem pertinho da final, mas acabou terminando o empate em 1-1. E com a. Nessa época, a Copa do Brasil, porque era assim: o brasileiro durava 6 meses e a Copa do Brasil durava 6 meses, Fred. Em 91 e 92, o Campeonato Brasileiro foi no primeiro semestre. E o estadual e a Copa do Brasil foram no segundo semestre. Então, isso aí é já no fim do ano. Isso não é o começo do ano, não. Isso é no fim do ano do esporte, que poderia estar ali. Aí o Fluminense avança para a final, mas acaba perdendo o título para o Internacional. Um gol de Célio Silva de pênalti. O Fluminense reclama pra caramba da penalidade lá no Beira-Rio e o Inter ganhou. E o título 92, que é o último título nacional da história do Internacional. Curioso. O Internacional ganhou Libertadores 2 vezes, Mundial, tudo, mas título nacional, o último foi esse em 1992. Já é um jejum longo, né? É enorme. E se for pro brasileiro, já vai para 79. Né? Aí vira loucura. Nessa campanha do Sport chama a atenção ainda que passou muito fácil, né? Pelas oitavas e quartas, né? Não, o brasileiro foi 7-1 no o agregado. Sport só perdeu no CSA e 4-0 no Fortaleza. Eu acho que só perdeu 4 jogos no brasileiro, porque empatava muito. Era uma campanha realmente em Copa do Brasil. O time de 92. Então, Cássio. Teve Gilberto na bola de prata e Ailton, que eu tinha falado há pouco, na bola de prata. Era um time bem organizado na defesa. Seguindo agora, né, nossa viagem pelos anos 90, a gente começa a ver o Ceará entrar em cena. Ele, em 1993, dá um trailer e em 1994 escreve sua grande história. Né? Em 93 ele para nas quartas, elimina o Sport, inclusive nas oitavas, para no Vasco nas quartas. E em 94, aí sim, uma grande campanha que derruba Palmeiras, que derruba Inter, acaba perdendo o título para o Grêmio. Olha o Grêmio aí aparecendo novamente, né, como algoz principal. E se você falou que em 89, revendo os vídeos, o possível pênalti para o Sport no jogo de volta não é tão claro, aqui os torcedores do Ceará reclamam para a eternidade, né? Esse é o seguinte, bastava uma olhadinha e talvez o árbitro voltasse atrás, assim. Primeiro, só falando de 93, porque quando você falou que o Ceará eliminou o Sport, o Ceará venceu o Sport lá em Lô. E essa vitória que o Ceará teve sobre o Sport na Ilha do Retiro ficou um jejum enorme que só foi tirar lá em 2021, na Copa do Nordeste, quando... Não, 2020, eu acho. Na Copa do Nordeste, quando o Ceará faz um 4-0. Não, foi 21 mesmo. Da pandemia, foi 21. Foi 21, em 21. 20 é a última rodada, né? E 21 foi o campeonato inteiro. Tipo, foi leva 2-4-0 do Palmeiras. Mas esse foi Bahia, na ilha. Isso. E esse 4-0 foi na ilha. Eu digo assim, a última vez que o Ceará tinha vencido o Sport na ilha tinha sido justamente desse confronto, Fred. Dessa fase que fez o Ceará avançar para as quartas de final, onde ele parou diante do Vasco e perdeu lá e Lô do Vasco. Sobre 94, assim... A gente tá falando da final, mas antes da final tem que falar um pouco da campanha, porque esse tem dois gigantes pelo meio. Essa classificação do Ceará, quando ele pega nas oitavas de final o Palmeiras, oitavas de final que naquela época era a segunda fase. Tipo, você só pra dizer assim, você não andou muito para chegar, se você passasse um mata-mata, você já estava nas oitavas de final. O campeonato começava nos 16 avos de final. Essa classificação sobre o Palmeiras, que é 0-0 no Ceará e 1-1 no Parque Antártico, no Palestra Itália, no antigo estádio do Palmeiras, o Palmeiras era a seleção brasileira, assim, basicamente. É porque, na verdade, o Brasil tinha como se fosse duas seleções brasileiras, porque a outra era o São Paulo. Veja da seguinte forma, os craques do Brasil, eles realmente jogavam no Brasil, nessa época. Então, assim, metade do time do São Paulo jogava na seleção brasileira e a outra boa parte jogava no Palmeiras, que já tinha vencido tanto o Paulista, quebrando o jejum de 17 anos, em 93, quanto o Campeonato Brasileiro, que ele faz a final com vitória, vence os 2 jogos, e estava muito dominante. Nesse ano, em 94, vê o que é o Palmeiras em 94. Ele ganhou de novo o Paulista e ganhou de novo o Brasileiro. Então, assim, isso que eu acabei de falar, ele repetiu em 94.
A única coisa que não aconteceu foi a Copa do Brasil, que o Ceará conseguiu arrancar um empate em 1-1 e se classificar para as quartas de final, onde teve outro jogo duríssimo, foi com o Internacional, vence por 1-0, mas se classifica pelo gol qualificado, perde por a derrota 2-1 em Porto Alegre, passa no gol qualificado, vai para a semifinal com o Linhares, que quase virou uma frustração, porque depois de tirar o Palmeiras, depois de tirar o Internacional, veja, o Palmeiras, que eu acabei de falar, era o atual campeão brasileiro. O Internacional era um time que tinha vencido a Copa do Brasil 2 anos antes, pô. A gente se eu falei, tá um jejum muito grande, não tinha jejum nenhum, não. Aí o Internacional era um time aí que tava ali dentro da competição. Aí vai pro Linhares, que é do Espírito Santo, da cidade de Linhares. Não sei se esse clube parece que se licenciou, mas teve bons resultados nos anos 90 e não venceu no Castelão. Empatou o primeiro jogo 0-0. Pô, depois de tirar Palmeiras e Internacional, tu chega na semifinal com todo respeito, com todo o Linhares. Aí não é possível. Mas aí, no jogo de volta, o Ceará vence por 1-0 e vai para a final da Copa do Brasil contra o Grêmio. O jogo no Castelão, que essa foto que a gente tá vendo não é o jogo da volta, é o jogo da ida. Se eu não me engano, o público pagante é de 55 mil pessoas. Só que registros jornalísticos, e aí eu coloco no levantamento que eu tenho no blog, de todos os grandes públicos do Nordeste, chuta quanto a estimativa extraoficial, mas é o número que eu considerei do público do jogo de ida da final da Copa do Brasil, de 94. 75 mil. 89 mil. 89 mil pessoas. Já pensasse. 0-0. E aí vai pra volta. Esses jogos passaram na TV Manchete. Era o 90, nem todo, mas 94 os direitos eram da TV Manchete. Eu lembro bem dessa final. Era Osmar Santos, eu acho que aí eu confesso que minha memória não chega, na mas gorduchinha. Visualmente eu lembro muito. Pimba na gorduchinha, acho que era ele. Na volta, Nildo faz 1-0. Jogo duro, mas o Ceará estava fazendo uma grande campanha. E aí tem o pênalti, que o pênalti não era para fazer 1-0, não. O pênalti era para empatar em 1-1. E o pênalti, assim, o árbitro foi o Oscar Roberto Godoy, né? O pênalti é muito claro. Aquele aí que você olha assim, o árbitro podia estar no ângulo, marcou, olhou e tal, mas assim, é um erro da arbitragem, ponto. Assim, infelizmente para o Ceará, assim, é um erro da arbitragem. Mas o cara podia perder o pênalti. Meu irmão, mas pelo menos podia bater, né? Assim, todo mundo sempre diz isso, mas o cara podia perder. Claro que podia perder, mas podia no mínimo bater um pênalti, que é a maior chance que existe para você fazer um gol no futebol. E aí, é uma dor que... Porque, assim, sabe aquela chance, assim, que para voltar de novo? Já passaram 31 anos, chegou até perto de voltar de novo, mas não voltou de novo ainda. E era realmente para ser campeão nacional e para a Libertadores. O Ceará estava na Série B. Teria sido um feito, mas não seria um feito inédito, tá? Porque a gente, quando passou 91, o primeiro campeão da Copa do Brasil, da Série B, foi o Criciúma em 91. Luiz Felipe Scolari. Então, assim, já tinha tido um time da Série B a ganhar a Copa do Brasil, que foi em 91, e o Ceará seria o segundo. Mas seria um feito e tanto. Você está na Série B, mesmo assim, ganhar a competição, ficou por um triz, na minha opinião, bastante prejudicado no jogo de volta, e de toda forma foi uma campanha gigantesca. Aí, Cássio, a gente vai para 2 anos, tá? Desde a abertura, é o primeiro hiato do futebol do Nordeste sem conseguir ficar entre os 8. 95 e 96. Em 97, o Vitória reaparece nas quartas de final e é derrubado por ninguém mais, ninguém menos do que o Grêmio, que já consegue sua terceira eliminação aqui. Tá? Só dos times que foram mais longe, ressaltando. E 2-0 em Porto Alegre e 3-3 em Salvador. Isso. E aí, Cássio, em 98, o Nordeste volta a colocar 2 times nas quartas, tá? O Sport cai diante do Palmeiras e o Vitória acaba caindo, né? Diante do Cruzeiro, e Cruzeiro e Palmeiras são os finalistas, né? E nesses dois casos, tanto o Sport quanto o Vitória perderam logo o primeiro jogo por 2-0. A diferença é que o Sport perdeu na ilha. Até empatou lá em São Paulo, mas perdeu na ilha. 2-0 Palmeiras e 2-0 para o Cruzeiro. Mas aí, Cássio, esse ano, na caminhada do Vitória, tem uma goleada sobre o Flamengo que ficou para a história, né? Um 5-0 que... E acho que foi nesse mesmo ano que ainda meteu 5-1 no Brasileiro. Não sei se foi exatamente o curioso é que o Flamengo goleou na volta.
O Flamengo goleou na volta. Sim, sim. Assim, o Vitória faz 5-0 no primeiro jogo. Claro que no segundo jogo você tem toda uma estrutura diferente, um plano de jogo completamente diferente, né, Fred? Assim, não é que o Flamengo jogou como se nunca houvesse amanhã. Assim, o outro time tá ali com uma espécie de zona de conforto ainda tendo gol qualificado. Se o Vitória faz um gol, e no caso o Vitória fez 2 gols, né? Mas se o Vitória com um gol de diferença significa que você já não precisa, uma vitória por 5 gols já não adianta, já tem que ganhar por 6. Então, por exemplo, na volta o Flamengo faz 5-2, mas a classificação do Flamengo só viria se o Flamengo vencesse por 8-2. Então, assim, perceba que mesmo fazendo 5, ainda faltava muito, assim. Então, é um resultado demolidor. Acho que é a maior derrota que o Flamengo já sofreu no Nordeste, tá? Acho que ninguém nunca meteu 6 aqui, não. É isso, Cássio. E em 99, o Bahia chega mais uma vez nas quartas, tá? Vai consolidando esse enorme tabu que acompanha o tricolor até hoje. Esse tabu nunca foi vencido pelo Bahia, nunca passou das quartas. E a gente já fez, Cássio, programas aí ao longo desses nossos 11 anos no ar, antes em podcast. A gente já fez programas sobre as maiores derrotas, as maiores frustrações de cada time. E Cássio Cardoso, né, outros colaboradores nossos que são torcedores do Bahia, citam essa eliminação para o Juventude em 99, nas quartas, como um dos capítulos mais doídos, né, da experiência deles enquanto torcedor. Né? Foi muito frustrante para o Bahia parar no Juventude. Né? Bahia já estava na Série B, tinha sido rebaixado. E a gente está falando de um clube que estava há 40 anos na primeira divisão. E aí já tinha jogado a B, não tinha subido, já estava ali na Série B, tentando se reerguer no momento em que o Vitória era dominante, assim, mas era brutal a diferença entre Bahia e Vitória. O Vitória tem um domínio até na região, concorria com o Sport também, porque o Sport fazia uma boa década, mas dentro da Bahia, o Vitória era assim, muito além. No início da década, mas chegou até as quartas de final do Brasileiro 94. Aí se alguém quiser, 1990, que foi sempre finalista. 1990, o último ano da década anterior, naquele cenário. Mas aí o Bahia já estava na derrocada, tanto que estava na segunda divisão, e o Vitória, nesse ano, por exemplo, no fim desse ano, o Vitória foi terceiro lugar na Série A. Com Petkovic, 97 tinha Bebeto jogando, então tinha um problema. E nessa campanha, o Juventude era muito menor do que a gente vê hoje. Hoje a Juventude tem um carimbinho de Série A, sabe? Assim, você olha, passa um tempo fora, foi bater até na quarta divisão. Mas quando volta para a primeira divisão, você não vê como alienígena, certo? Tá entendendo? O Juventude já foi bater quarta, inclusive foi o vice-campeão da Série D do ele Botafogo. Ele é consolidado, Cássio, sem dúvida. Entre o décimo, se você fizer uma lógica assim, entre ser o clube 17 e o clube 29, que é o clube que luta para permanência e que, se for na Série B, é favorito a subir. Ele integra ali o top 30, né, do futebol brasileiro. E é o que eu falo, tipo, isso ele estava aí e no final, em 2013, por exemplo, ele já estava na quarta divisão, é isso que eu estou falando. O time foi bater na quarta, voltou para a primeira, mas quando volta para a primeira, você não está parecendo ter um jabuti na árvore, não é isso. Você vê ali um time que tem, há uns 20 anos, quase há uns 30 anos, melhor dizendo, um time que tem a sua presença ali. Mas não era ainda esse clube. Bahia e Juventude era uma mesmo o Bahia na Série B, era uma excelente oportunidade para o Bahia chegar na semifinal, Fred, para tentar conseguir algo grande numa década que vinha sendo sofrida e que naquele momento estava bastante sofrida. O primeiro jogo foi 2-2 em Caxias do Sul, que a gente já falou, gol qualificado, muito bom, porque 1-1 na volta classifica, tá? Tipo, se você faz 1-0 na volta, você só vai ser eliminado se o adversário virar o jogo. Porque se o adversário 0-0 e 1-1 são 6. 0-0 é um alto passe. Então, assim, o jogo foi bom, 2-2. E o Bahia tá na vantagem, mas cede o empate e vai justamente 2-2, o que é uma coisa raríssima, tipo, em jogo de gol qualificado. Uma disputa de pênalti depois de 2 empates e 2-2 é algo assim muito difícil de acontecer.
E o Juventude acaba se classificando com defesa do goleiro Emerson, que depois iria para o Bahia ser ídolo do Bahia e que hoje é o presidente do Bahia, tá? Do Bahia Da Associação. associação. Tem o Bahia SAF, naturalmente, tem o CEO, mas o Bahia Associação continua existindo. Emerson Ferretti, que virou ídolo do Bahia, vai ser campeão do Nordeste pelo Bahia, bola de prata da Placar pelo Bahia. Mas aí era do Juventude. E nesse caso, era o jogo na Fonte Nova, a antiga Fonte Nova, era uma chance de uma campanha muito grande, era uma chance muito acessível na mão e escapa na reta final e perde nos pênaltis. Então, assim, é um trauma porque de lá para cá, o Bahia nunca teve a bola para chegar na semifinal, como estava tão perto nesse dia. Como eu falei, o ano continuou sofrido, porque a semifinal que eu falei do Vitória depois vai ser depois disso aí. Ou seja, o Bahia chegou ali, parece que vai melhorar. O Bahia não sobe na Série B, naquela edição. O Bahia fica em terceiro lugar, quem sobe é Santa Cruz de Goiás. Aí vem a Copa João Avelange e o Bahia entra na Copa João Avelange. Mas, por exemplo, na Série B, o Bahia teve a frustração de não sair da segunda divisão. Então, assim, era um momento muito difícil e na hora que você vai somando todos os elementos, essa eliminação é dureza. Então, Cássio, a gente entra agora nos anos 2000. E já em 2001, tá? Surge um novo personagem aqui para nossa lista. Ainda nesse caso, numa campanha isolada, né? 2001 não é uma retomada do Fortaleza como a gente veria 17 anos depois. Mas já a Copa do Nordeste já começa a fazer efeito e a gente vê uma influência, né, do Fortaleza, que passou os anos 90 tão longe, né, dos principais resultados, das principais competições do país. E em 2001 consegue ser, tá, o nordestino melhor qualificado na Copa do Brasil. Cai para a Ponte, mas para chegar nas quartas de final, ele consegue eliminar Bahia e Inter. Tá? Inter logo na segunda rodada. Então, é uma campanha importante para aquele momento do Fortaleza, né, Cássio? Quando você fala dos anos 90, você estava falando do ano sofrido do Bahia, triplica aí pelo Fortaleza. Porque Isso. O Fortaleza jogava a terceira divisão dos anos 90, uma terceira divisão que era pior do que a Série D atual. A Série D atual é muito mais, mas muito mesmo, muito mais organizada do que a Série C. Não existia Série D, do que a Série C. A Série C era assim, quem quiser joga. O campeonato no ano pode ter 80 contra 100 times, pode ter 70. Era baseado. Se a federação desse um telefonema para a CBF, o time entrava. Então, imagine jogar desse jeito, um nível de exigência de gramado muito diferente. Hoje em dia já é difícil, imagine assim em 90. Então, era uma época complicada. Só que o Fortaleza 2001, a jangada atômica, foi até a matéria da Placar, porque era a semifinal clássica da Copa do Nordeste, né, que foi o melhor campeonato do Brasil, que foi aquela, a gente já é uma revista Placar clássica que fala da Copa do Nordeste, já que você trouxe esse tema, e a semifinal foi Bahia e Fortaleza de um lado e Náutico e Sport do outro, jogos únicos. O Bahia eliminou o Fortaleza, o Sport eliminou o Náutico, e depois o Bahia foi campeão em cima do Sport. E era o Fortaleza de Ferdinando Teixeira, a jangada atômica, era o apelido daquele time que... O sociólogo, ele era chamado no Recife assim, né? O sociólogo. Ele treinou o Santa Cruz depois, né? Detalhe, o Fortaleza se classifica para a semifinal goleando o Santa no Arruda. Assim, é uma vitória muito, muito grande na reta final, na Copa do Nordeste, que era um turno inteiro, eram 15 jogos a primeira fase. Aí o Fortaleza se classifica e durante isso, que a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil era no meio, ele tem esse bom desempenho. O chaveamento com a Ponte Preta estava naquela de ser um time da primeira divisão, hoje está batendo na Série C, era um time muito chato. E aí o Fortaleza chega a vencer o primeiro jogo, mas toma de 5-2 no Moisés Lucarelli e para a Ponte Preta, que acabou ficando em terceiro lugar naquela Copa do Brasil. Foi a única semifinal da história da Ponte. E aí, Cássio, 2002, tá? De novo o Bahia para diante do seu muro, né? Numa campanha... Se alguém estiver contando, tá em quanto já, hein? O Bahia, acho que 4 ou 5. É 4 chato. 5. 4 ou 5. Né? A nossa conta vai chegar em 9, né? Mas nesse momento que a gente está aqui em 2002, são 4 ou 5 já até aqui. E para no Atlético Mineiro, né, Cássio? Dessa vez a campanha até tranquila, né? Com o Corinthians. Mas foi sofrido a classificação. Perde por 2-1 e vence por 4-3. Um golzinho. Sofridíssimo, Um golzinho chegava na semifinal.
Então, e na semifinal, porque aquele negócio, você tá olhando depois. A gente falou até do Juventude, faltou dizer 99. O Juventude foi o campeão daquela Copa do Brasil, tá? Porque até ficou. Eu sei que muita gente sabe, mas caso não tenha passado batida, que eu tava dizendo que o Juventude ainda não era aquilo. Dali, o Juventude vai ser campeão da Copa do Brasil em 99, no maior público da história da Copa do Brasil. 101 mil pagantes no Maracanã, 0-0 com o Botafogo. E o Juventude foi campeão no Rio de Janeiro. Aí eu lembrei disso porque em 2002 teve outra figura que foi aparecendo que todo mundo olhando, isso vai ser bom pegar. Se o Bahia passa do Atlético Mineiro, pegaria o Brasiliense. O Brasiliense que hoje a gente conhece, mas o Brasiliense aí tinha sido fundado há 2 anos. Era o time do Luiz Estevam, aquela coisa toda, mas era um time de 2 anos, era um time que estava, nesse ano, em 2002, estava na Série C. Aí o Bahia perde, eliminado pelo Atlético Mineiro por 1 gol, e se tivesse passado ia pegar o Brasiliense. Aí você fala, seria bom? Provavelmente seria. Só que o Brasiliense deu lá e lá no Atlético Mineiro, viu? Assim, na semifinal, e vai ser vice-campeão. Foi a única vez na história que um time da Série C chegou na final da Copa do Brasil. Perdeu pro Corinthians. No ano seguinte, Cássio, o Sport alcança a sua 4ª semifinal, né, de Copa do Brasil. Terceira semifinal de Copa do Brasil. E dessa vez diante do Flamengo, né? E foi uma grande campanha ali em 2003, porque o Sport elimina... O Sport era a Série B, tá? O Sport era a Série B em 2003. O Sport elimina Atlético Paranaense, elimina Fluminense e goleia o Atlético Mineiro, né? Um jogo bem marcante aqui para a história do clube, nas quartas de final. Lembrando que o Vitória também foi até as quartas de final, mas aí, numa disputa muito equilibrada com o Flamengo, o Sport acaba caindo, né? E aí o Flamengo, falei, os algozes aí que virão, o Flamengo coloca mais um ponto final na história de um grande clube, de uma grande campanha do Nordeste na Copa do Brasil. Não, né, 2. O Flamengo tirou o Vitória também. Assim. Isso. O Flamengo tira o Vitória nas quartas e o Sport na semi. Sobre essa campanha do Sport, foi quando ele conseguiu a sua maior sequência de vitórias na história da competição, Fred. O Sport ganhou 6 jogos seguidos. Goleou o Dom Bosco. Naquela época, começou, se eu não me engano, em 95. De 95 durou um tempão. Quem ganhasse o primeiro jogo por 2 gols de diferença, eliminava a volta. Não era jogo único na ida, não. Era assim, o grande jogava fora de casa, o time maior jogava fora de casa, e se ganhasse por 2 gols de diferença para cima, passava. Aí o Sport goleou o Dom Bosco. Contra o Atlético Paranaense, ganhou na Baixada, chegou a fazer 3-0 no primeiro jogo, mas no primeiro tempo, mas no primeiro jogo, melhor dizer. Mas o Atlético reduz o placar e o Sport segura, vai 3-2. Aí ganha na ilha na volta. Contra o Fluminense, ganha na ida no Maracanã por 1-0 e ganha na volta. E contra o Atlético Mineiro ganha por 4-0 no primeiro jogo. Isso. Então aí, ó, 1, 2, mais 2, mais 6 vitórias seguidas. Assim, é uma sequência difícil de acontecer. Aí na volta lá, o jogo na volta foi no Independência, não na Arena Independência, mas no Independência mesmo, o estádio que existia antes da Arena Independência. O Sport chega a fazer 1-0, mas o Atlético Mineiro ainda vira para 3-1, perde, mas é aquilo que eu falei há pouco do Vitória. Assim, o Atlético ia ter que fazer 200 gols ali para passar. Isso. Só que teve um problema nessa volta. O ataque do Sport era um ataque muito curioso, era Valdir Papel e Adriano Chuva. Chuva e Papel, tem até uma musiquinha que não combina nada, né? Chuva e Papel. Os dois receberam, no jogo que o Sport estava totalmente classificado na volta, os dois receberam o terceiro amarelo. Aí o Sport ficou sem um ataque titular no primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo. Eu acho que Chuva foi expulso, não, Cássio? Foi amarelo? Ele foi expulso. Foi suspenso, mas os dois foram suspensos. De um deles recebendo amarelo na substituição. Foi isso, foi Chuva. E aí o Sport perdeu o ataque titular pro primeiro jogo. Até botou um reserva, Cleison Rato, outro eu não lembro, não. Júnior Amorim. Agora é assim, Cleison Rato e Amorim. Eu lembro da música desse jogo. E o jogo foi na Ilha do Retiro. Eu estava na faculdade ainda. O jogo foi na Ilha do Retiro. Tinha o Tiratema da Globo, né? E Edilson Capetinho, que a gente tá vendo na tela aí. Esse print aí é do Maracanã. Na Ilha foi o contrário. O Sport de rubro-negro, o Flamengo de branco. E o Flamengo vence por 1-0. Um gol de Edilson, que se tivesse o VAR, eu acho que o VAR tiraria ali pelo impedimento. Mas não tinha VAR e enfim, um lance ajustado, não é um lance claríssimo. Não é um escândalo, não. Não é um escândalo, mas parecia adiantado. E o Flamengo vence por 1-0.
Na volta, o Sport tinha que vencer por qualquer placar, porque aquela questão do gol qualificado. Qualquer placar, o Sport está no jogo. 1-0 vai para os pênaltis e qualquer outra vitória, o Sport estaria classificado. 2-1, 3-2, 2-0. Era assim, precisava vencer o Flamengo do Maracanã. E, obviamente, o Flamengo muito favorito. O Flamengo da primeira divisão. O jogo ficou 0-0. Até que o Sport tem uma chance, que eu acho, de Kleber Santana. Kleber Santana, Exatamente. que o Sport revelou que é uma das vítimas, infelizmente, do voo da Chapecoense. E aí era só Kleber. Não tinha o Santana, não. Era muito novo ainda. E ele chega a tirar do goleiro. Arranca do meu campo, tira do goleiro, aí Fabiano Heller aparece e tira em cima da linha. E aí vai 0-0 e o Flamengo passa para a final da Copa do Brasil, elimina o Sport e vai decidir o título contra o Cruzeiro de Alex, que era Alex, treinado por Luxemburgo. E aí perdeu. O Cruzeiro fez a dobradinha naquele ano. Era a máquina. Aí foi quase uma disputa para ver quem era vice. Sport e Flamengo lutaram aí para ver quem era vice, porque mas o assim, Cruzeiro era muito forte. Quem é que ia reclamar se tivesse sido vice-campeão? Não, todo mundo. A luta foi muito grande. É. E aí, Cássio, 2004... Agora a boca é que mesmo com isso tudo, o Sport não subiu, tá? Ficou em terceiro lugar na Série B. Isso. Acabou não subindo. Era foi uma Série B, o Sport chega no quadrangular final, né? Acaba só subiu dois. Aquela história de Garanhuns, é bem clássico aquele ano. O Sport perde o mando de campo, né? É bem tumultuada a reta final daquela Série B. E aí em 2004, Cássio, o Nordeste de novo na semifinal, de novo com Vitória, né? Sport e Vitória são ali protagonistas, né? Nesse período da história da região, né? A gente tem aqueles 2 bons anos do Ceará, mas em regularidade, nesse período aí, anos 90, início dos anos 2000, Sport e Vitória, eles se revezavam, de fato, no protagonismo ali da região, e o Vitória para também no Flamengo, né, Cássio? Na semifinal. Vitória que tirou o Internacional, empatou fora, venceu em casa, tirou o Corinthians nas oitavas, nas quartas, perdendo o primeiro jogo e ganhando o segundo, 1-0, perdeu por 1-0 e faz 2-0. E na semifinal leva Lailô do Flamengo. Esse ano pro Vitória foi um ano assim muito difícil, porque ele estava na Série A, ele vai terminar o ano sendo rebaixado. O Vitória em 2004, Fred, foi o único representante do Nordeste na Série A que teve 24 times. É a pior representatividade. Se a gente vai ter em 2025, são 5 em 20. 5 de 20. Em 2004 foi 1 de 24. Assim, é uma bizarrice. E detalhe, 1 de 24 e o 1 caiu. E caiu tendo 2 atacantes, Obina e Edilson, tendo cada um 16, 17 gols, assim. Era o ataque que funcionava, mas a defesa era uma peneira. Então, assim, o Vitória não foi rebaixado por falta de ataque, não. Tanto é que, fez uma boa campanha na Copa do Brasil. Era um time muito estranho de avaliar, mas acabou e entrou numa espiral muito grande, porque o Vitória cai nessa semifinal, cai no Brasileiro e em 2005 cai da B para C. Então, assim, sabe quando vira uma sequência de fatos ruins, assim? Então, começou aí uma sequência muito dura para o Vitória. Cássio, e em 2005, eu acabei de falar do Ceará, ele volta, né, a uma semifinal. O Ceará que tinha uma história bem, bem interessante na Copa do Brasil. Quarta de final em 93, final em 94 e de novo chega numa semifinal, né? É derrubado pelo Fluminense, mas no meio do caminho tira o Atlético Mineiro, derruba o Flamengo, tá? E tem uma característica aí interessante dessas quartas de final. Além do Ceará, o Nordeste teve entre os 8 2 representantes bem surpreendentes, né? O 13 e o Baraunas do Rio Grande do Norte, cara. Foi um ano em que o Nordeste, acho que desde a primeira Copa do Brasil de 89, o Nordeste não chegava com 3 nas quartas. E quando voltam, são 2 coadjuvantes assim absolutos, né? Tanto o 13, são várias que é formas mais de observar tradicional que o Baraunas. Fala, Cássio. São várias formas de observar isso aí. Uma delas, 2 times do interior do Nordeste. O Baraunas da cidade de Mossoró e o 13 de Campina Grande. Mossoró no Rio Grande do Norte e Campina Grande na Paraíba. Outra forma de observar, 3 de 8.
sendo que nenhum deles sendo de Pernambuco ou Bahia, que você estava acabando de dizer que tinha um certo domínio das melhores campanhas naquele momento, com exceção do Ceará. Aí o Ceará volta a mostrar que é exceção. Que não era exceção, que tinha um histórico muito forte. Deixa de ser exceção, melhor dizendo, né? Mas tipo, não era protagonista da região, porque ele não jogava Série A, os outros dois jogavam, né? Pronto, era isso que eu estava querendo dizer. Estava me enrolando aqui, mas eu estava querendo dizer isso aí. Então tem essa forma de observar. E outra é que a gente estava falando dos carrascos, o Fluminense aí acabou sendo muito carrasco. Porque nas quartas de final, o jogo foi Fluminense 13. O Fluminense venceu o primeiro jogo e o 13 venceu no Amigão. O Amigão é o estádio de Campina Grande e o Almeidão é o de João Pessoa. Os estádios são idênticos, mas enfim. Aí o 13 venceu por 1-0. A disputa foi para os pênaltis. E acabou em 9-8. Perceba que assim, foi muito 9-8. Mas qual é a bronca? A bronca é que se o 13 passa, a semifinal seria 13 e Ceará. Tipo, a disputa de foi 9-8. Tava isso aqui do 13 passar para ser 13 e Ceará, o que obviamente colocaria o Nordeste na final daquela edição. Primeiro, um deles separaria na semifinal e o outro seria finalista. Então, assim, é um detalhezinho assim que mudou muito e acabou o Fluminense passando. Só que o Ceará ainda foi muito bem na semifinal. E aí é que foi uma grande derrota. A lá de 94 é uma grande dor, mas eu acho essa de 95 uma grande derrota. Porque o primeiro jogo, o Ceará empata 2-2. O gol qualificado ainda era uma regra, desculpa, eu ia falar régua. Ainda era uma regra. E se o time está na semifinal, se empatou em 2-2 contra o Fluminense no primeiro jogo, esse time é competitivo. É óbvio que esse time está trazendo um bom resultado para o segundo jogo, Fred. O jogo no Castelão, com 50 mil pessoas, não era Arena Castelão, mas já era o Castelão. O Castelão de 94 não tinha cobertura. Ele tinha essa estrutura, o anel superior do Castelão já existia esse tempo todo. Mas nessa de 2005 ele já tinha uma cobertura da arquibancada, mas não é a atual da Arena. Essa da Arena ela foi desmontada, o anel inferior foi refeito. É o último Castelão antes da Arena Castelão. Com 50 mil pessoas. Tipo, o 0-0 classifica, 1-1 classifica para ser finalista da Copa do Brasil. O jogo em casa, 50 mil pessoas torcendo a favor. Aí o jogo termina 4-1 para o Fluminense. Numa semifinal, aí é dureza. E para completar, é a mesma que eu falei já algumas vezes, vendo do outro lado. A final ia ser contra o Paulista de Jundiaí. Tipo, sabe o portal da Caverna do Dragão aberto ali? Exatamente. Beleza. Aí o Fluminense deve ter pensado isso também, né? Mas perdeu do Paulista. O Paulista ganha de 2-0 no Jaime Sintra, que é o estádio lá de Jundiaí, e empata na volta no Rio. O jogo foi em São Januário, curioso, né? Não foi no Maracanã, não foi do estádio, foi em São Januário. E o Paulista de Jundiaí foi o campeão. E na verdade foi muito curioso, porque em 2004 tinha sido Santo André, 2 clubes menores de São Paulo ganhando, um sobre o Flamengo e outro sobre o Fluminense. Mas assim, foi uma chance de ouro para o Ceará ser campeão e uma participação muito boa do Nordeste de uma forma geral, embora tenha ficado a um triz de ser muito melhor. Perfeito, Cássio. Em 2006, o Nordeste não consegue colocar um time entre os 8. Em 2007, volta a colocar numa campanha do Náutico, que tinha uma equipe forte em 2007, né, disputava a Série A. Tem uma eliminação, uma classificação muito importante contra o Corinthians, e aí acaba parando no Figueirense, né, Cássio? Que também vivia ali sua era de ouro. Mas pelo menos recoloca o Náutico nesse mapa, né? E deixa o Nordeste pelo menos como um representante nas quartas ali em 2007. Nas oitavas, o Náutico pegou o Corinthians, empatou o primeiro jogo nos aflitos, 2-2, e no Pacaembu, na volta, ganhou por 2-0. Acho que a Costa já começava a dar sinais ali que faria um grande ano. Seria um dos 3 melhores jogadores do Brasileirão. Isso já não é nem... Ele até ganhou a bola de prata do placar, mas já era eleição oficial da CBF. Ele é eleito para a seleção do campeonato, o Uruguai Beto Acosta, meio atacante, e é um dos 3 finalistas do prêmio de melhor, que aí quem ganhou foi Rogério Ceni. Fez 19 gols no campeonato brasileiro, de abril para frente, assim, mais da metade do ano, muito bom. Período muito bom. E contra o Figueirense, é aquela coisa, o Náutico vence também o primeiro jogo, na verdade, desculpa, empata, estava vencendo, melhor dizendo, 2-1, aí cede o empate, e na volta perde por 1-0 com a particularidade. O Náutico teve 4 gols anulados por impedimento. Só que não tinha VAR. 4.
Quer dizer, o Bandeira tava engessado, assim, velho. Assim, se é certo ou não, ficou 4 gols. O Náutico teve. Ou seja, o Náutico chegou muito, tá? O Náutico atacou muito lá no Orlando Scarpelli. E isso foi nas quartas de final. Esse time do Figueirense foi vice-campeão e foi vice-campeão perdendo em casa. Ele empatou no jogo de ida no Rio, com o Fluminense 1x1 e né? perde por 1x0 na volta no Orlando Capelli, gol de Roger, que hoje é Roger Machado, mas era só Roger na época. E essa foi a última vez, eu tinha dito que 90 tinha sido o último G4 do Náutico na Elite, esse é o último G8, subindo mais um pouquinho, sabe? Cássio, em 2008, tá? Obviamente todo mundo sabe, clássico, né? O último grande título nacional do futebol do Nordeste. O Sport consegue ir além, tá? Até aí, o Sport tinha 3 outras campanhas, sendo 2 de semifinal e 1 de final. A gente tinha tido final com o Ceará, mas dessa vez o Sport ele consegue colocar o Nordeste no topo, tá? Desde 1988, quando o Bahia tinha sido campeão brasileiro, 20 anos antes, o Nordeste não tinha uma conquista nacional, e aí aquele Sport encaixou de uma forma impressionante e fez uma campanha que até hoje, quando se debatem quais as maiores campanhas da história, quem foi o maior campeão da história por grau de dificuldade na escalada, essa sempre foi uma campanha que as pessoas citam. Ela vem para a mesa pelo tamanho da dificuldade, né? O Sport elimina, larga contra Imperatriz e Brasiliense, mas depois pega uma sequência de Palmeiras, que era considerado o grande clube do Brasil naquele ano, Inter, Vasco e Corinthians, né, Cássio? Então, um ano de ouro ali do Sport, uma campanha memorável que até então, até agora, né, nenhum clube da região conseguiu repetir. Ainda tem mais uma final que a região chega, a gente vai passar depois, mas título, por enquanto, é uma estrela solitária, né, ali da nossa história. Fred, a gente já gravou alguns vídeos sobre essa conquista, deve ter no nosso feed, então vou tentar falar um pouquinho aqui, mas saiba que se você procurar aqui, podcast 45, em áudio, Copa do Brasil. Sim, em feed, em eu acho vídeo, que tem, eu acho que a gente não. fez durante a pandemia, já era vídeo, será que não? Não, Enfim, pandemia era áudio. Mas testa aí depois, 45 minutos, 2008, talvez apareça alguma coisa. É melhor testar no Spotify. E quando você fala das conquistas, depois do Bahia de 88, aí, às vezes, você consegue enumerar as oportunidades que o Nordeste teve, e realmente foram poucas. Assim. A semifinal do Brasileiro de 90 com o Bahia, o jogo de volta foi na Fonte Nova, um empate, bastava vencer o jogo. O vice da Copa do Brasil do Ceará de 90, o vice da Copa dos Campeões do Sport de 2000 contra o Palmeiras, que valia vaga na Libertadores, foi um torneio muito curto, mas de âmbito nacional também. O próprio vice-campeonato do CSA na Copa Comebol, as semifinais que a gente já 99, né? As próprias semifinais da Copa do Brasil, a semifinal do Vitória no Brasileiro de 99, o Vitória jogou o terceiro jogo do playoff no Barradão, precisava uma vitória simples, ia para a final e acabou levando 3-0 do Atlético Mineiro de Guilherme. Então foram algumas oportunidades, mas nada ali batendo as quase. Teve até o 89 do Sport, que a gente falei que estava tão perto do Bahia, mas o próprio vice do Sport de 89 da Copa do Brasil. Então, assim, ali foi para o intervalo campeão e o Ceará teve um pênalti. Mas, enfim, foram ficando para trás. Até que vem essa campanha, e assim como grande parte dessas campanhas que eu citei, quando o Sport começa contra o Imperatriz, não era impossível achar que dali estava iniciando a campanha de campeão. Não, porque futebol tem disso. E aí, pô, assim, é só ver alguns exemplos que a gente acabou de falar. O Paulista de Jundiaí certamente não começou a Copa do Brasil achando que dava para ganhar, não, né? Mas assim, nem o Santo André. Mas em algum momento as coisas encaixam e você começa a mostrar muita força no seu mando de campo, a ter um encaixe muito grande, uma ligação entre time e torcida. É assim que se faz. Que acontece. Mas dentro de um time com mais camisa, no caso do Sport, que eu citei esses exemplos do Paulista e do Santo André, mas assim, não, o Sport tinha subido para a primeira divisão em 2007. Tinha sido o primeiro ano, não era um time... O exemplo agora, por exemplo, Fortaleza. Se Fortaleza ganhar um campeonato agora, a gente diria, pô, tá 6 anos ali, batendo na alta, assim, com grandes times, grandes campanhas, e finalmente ganhou o campeonato lá. Ninguém vai dizer, como é que isso aconteceu? Veio de onde isso aqui?
Enquanto o Sport 2008, ele estava no primeiro ano de primeira divisão, com muitos dos jogadores do Sport sendo de uma base que veio do Atlético Paranaense, que o time não tem nem recursos. Durval, por exemplo. Segundo ano de primeira divisão. Né? Ele sobe então, em 2006. Não, então, eu falei sobre. Não, então, tinha jogado a primeira em 2007, era um time muito recente na primeira divisão. E tinha ficado em 14º lugar em 2007. Perdeu a vaga da Sul-Americana na última rodada, perdendo do Juventude rebaixado. Então, assim, tanto que começa com o novo treinador, começa com o Nelson Batista, não manteve o treinador para o outro ano, não. Vai vai formando o time ali e vai fazendo um bom pernambucano e não tinha Copa do Nordeste, vai começar a Copa do Brasil, começa lá, trouxe Carlinhos Bala, Romerito tinha ficado 2007 para 2008, tinha feito um brasileiro, eu gostava, muita gente não gostava, mas eu gostava de Romerito em 2007, 2008, naturalmente todo mundo gostou, e aí começa a campanha, Fred. Vai lá com o Imperatriz, passa das primeiras fases, o do Brasiliense, por exemplo, o Brasiliense faz 1-0 na ida, eita, ficou ruim, aí o Sport vira o jogo, goleia na volta, vai para o Palmeiras, que já era muito difícil fazer um ótimo paulista, seria o campeão paulista daquele ano, empata em 0-0, tendo gol qualificado. Na volta, o Sport faz 1-0 com Romerito e Alex Mineiro, que tinha sido o grande destaque do Atlético Paranaense, campeão brasileiro de 2001, mas estava no Palmeiras, empata de cabeça. A gente viu esse jogo na arquibancada e você até hoje você brinca que na hora que o Palmeiras faz 1-1, eu faço aqui, ó, acabou. Porque simplesmente não vai fazer o 2-1. Tipo, todo mundo já estava abraçado com 1-0. Pô, se segurar esse 1-0 vai passar. E ali o Palmeiras empatou em 1-1 e acabou. Só que não acabou. Aí depois veio o segundo gol de Romerito, o terceiro gol de Romerito, o gol de Dutra que transforma a vitória em goleada. E ali o Sport avança para as quartas de final. Eu costumo dizer, tá nas quartas de final, você está na briga. E o Sport fez um jogo que a gente, inclusive, determinou aqui quarta de final como a linha, né, pra gente resgatar as grandes campanhas. Porque eu também acho isso. Quarta de final você já tá muito perto, E sobretudo depois de atravessar um grande jogo, né? Pô, você já tá perto, já tá se aproximando da reta de chegada e você já se mostrou futebol para passar num grande jogo. Vê o Inter no jogo muito disputado lá no Beira-Rio, mas o meia Alex faz um gol de pênalti e o Internacional vence por 1-0, o que era um placar muito chato pela questão do gol qualificado. O Sport faz uma grande partida na volta, mas toma um empate. E tem um jogador expulso, que era um ótimo jogador do Sport, inclusive, Luciano Henrique. E aí, meu irmão, 1-1 para fazer 2 gols com 1 a menos. Faz o 2-1 com o Roger, acho que foi Roger que virou técnico também hoje em dia, faz 2-1 com o Roger. Entra na reta final, uns 33, 34 segundo tempo, e eu tô falando isso que é da campanha do título, que você consegue, parece até que foi ontem, né? Aí tem uma falta ali, chutando para a barra da esquerda, da cabine de televisão, né, quem tá vendo a transmissão, e uma falta ali, sei lá, meu irmão, uns 10 metros depois da linha da grande área, por aí, e aparece Durval para bater. Todo mundo esperava a bala vai cruzar na área, tinha sido uma arma muito boa, tinha Luizinho Neto também, mas tinha Carlinhos Bala, tinha Durval, tinha Romerito, tinha jogadores de estatura, aquele time é um time de estatura, mas aí Durval aparece para bater. E tem até uma narração muito boa de Roberto Queiroz. Isso vai bater, Durval? Vai fazer o que? Você tá, ajeita um montinho aí. Durval que vai bater, muito boa a narração. Ele estava na Clube, né? Era Adilson Couto da Jornal e Roberto Queiroz da Clube. E Durval, que não batia uma falta, não lembrar de ter batido uma falta, faz assim um dos gols mais bonitos e mais festejados da história da Ilha do Retiro. Estado que tem quase 100 anos. E dá para dizer com convicção que é um dos gols assim que mais sacudiram aquela arquibancada, porque o 2-1 vira 3-1 e o 3-1 vira o placar da classificação. Com 1 a menos. E um Internacional campeão do mundo 2 anos antes. Um Internacional com Fernandão, com Nilmar, com Klemer, que era o goleiro campeão do mundo. Assim, era um timaço que o Internacional estava em campo. E naquele ano seria o campeão da Sul-Americana. Só para dizer aqui, aquele mesmo time foi eliminado, seria o campeão da Copa Sul-Americana. No fim, o Sport ainda perde a chance de fazer o 4-1 com o Diogo, no lateral direito, ficar cara a cara com o goleiro, que seria até curioso, porque fez 4-1 no Imperatriz, 4-1 no Brasiliense, 4-1 no Palmeiras. Aí a turma aí quebrou a corrente, não fez o 4-1 no Internacional. Vai para a semifinal contra o Vasco, de Edmundo. Todos esses jogos que eu citei, todos eles, a volta aconteceu na ilha. Contra o Vasco, o sorteio deu volta em São Januário. Só que o Sport fez uma ótima partida na Ilha do Retiro. Venceu por 2-0, um resultado muito bom. Jogou até para fazer 3-0. Em algum momento, até achei que controlou 2-0. E que era um bom placar, mas estava jogando bola para fazer mais e ali ficou com aquele 2-0.
que seria um ótimo resultado se não fosse o inferno que foi São Januário. Na chegada do time, pedra no ônibus, aquele negócio todo, o estádio que é um estádio muito, é um caldeirão, ainda do Retiro é um caldeirão, mas São Januário certamente é o caldeirão ainda mais famoso. E o Vasco faz 1-0 com Leandro Amaral, que acho que abre o placar no segundo tempo. O Sport até segura o empate no primeiro tempo. Leandro Amaral faz, e aos 44 do segundo tempo, num chute, Magrão espalma. E Edmundo aparece e faz o 2-0. E ali a gente trabalhava no diário, estava na redação. Ali, meu irmão, a gente é muito sincero aqui, eu falo. Essa merda cobriu. O Sport não tinha cometido nenhuma falha grave naquela Nenhuma. O time estava todo certinho. Aí 44 segundo jogo, tempo, né? O Vasco faz o 2-0, leva para os pênaltis. E Edmundo vai bater o primeiro pênalti. Inclusive na barra onde o Vasco fez 2-0, que nesse caso é à direita das cabines de transmissão. E Edmundo isola, assim como ele tinha isolado aquele pênalti da final do Mundial de Clubes. Ele bateu por cima e esse ele bateu por cima também. E aí o Sport foi certeiro nas suas cobranças. Acertou as 5 cobranças. Uma delas com o Magrão, que a bola bate no travessão e dentro do gol. Em nossa entrevista recente, que a gente gravou uma entrevista recente com o Magrão, ele disse que batia muito bem pênalti nos treinos, só que só era só nos treinos. Em jogo aquilo nunca tinha acontecido, nenhuma disputa. Aquilo foi simplesmente a torcida do Sport foi apresentada a Magrão batedor de pênalti naquele momento. E na última cobrança coube a Carlinhos Bala, que é o nome do Sport naquela edição, sem dúvida alguma. Tem outros grandes nomes, mas é Carlinhos Bala. Fechar o 5-4 e classificar o Sport pela segunda vez à final da Copa do Brasil. Naquele dia, naquela noite, melhor dizendo, a Globo cometeu canhão. Cometeu uma burrice, assim, que não sei se comete hoje em dia não, mas que me chamou a atenção. As 2 semifinais foram simultâneas. Tipo, a gente tava vendo aquela, só que o Rio, por exemplo, tinha 2 semifinalistas. Porque o Botafogo tava jogando a semifinal contra o Corinthians no Morumbi, que também foi para os pênaltis. Perceba que 2 semifinais foram para os pênaltis e tava acontecendo. Só que aí, a do Sport terminou antes. Aí vai para. Aí, se não me engano, Kleber Machado lá no Rio de Janeiro, aí corta a transmissão. Lá no Rio de Janeiro, o Sport é finalista. Aí você vê a reta final da disputa de pênalti e o Corinthians elimina o Botafogo. Então fica Corinthians e Sport. Eu não sei se foi no dia seguinte, Fred, ou 2 dias depois, mas acho que talvez no máximo isso. Aí teve o sorteio na CBF, uma expectativa danada, né? De onde seria o jogo? E aquele negócio Ilha do Retiro. Deu o sorteiozinho, não era definido, era o sorteio Ilha do Retiro. E é isso. O Corinthians não tinha o Itaquerão, a Neoquímica Arena não existia. O Corinthians jogava no Morumbi. Pacaembu e Morumbi, né? Mas essa campanha foi toda no Morumbi. A semifinal tinha sido no Morumbi e a final foi no Morumbi também, com 67 mil pessoas. Hoje as finais estão sendo nos fins de semana, mas na época era quarta de noite e quarta de noite. No primeiro jogo, o Corinthians de Acosta, a gente elogiou a Acosta. A Costa fez um brasileiro tão bom que foi contratado pelo Corinthians para jogar o brasileiro de 2008. O Corinthians tinha sido rebaixado na Série B de 2007, mas continuava sendo o Corinthians, e tanto é que rebaixado 4 meses depois, 5 meses depois, já estava na final da Copa do Brasil. Corinthians de Mano Menezes. O Corinthians arrasa o Sport assim no primeiro tempo, faz 1-0 muito rápido, no bate-rebate. O segundo gol é bem mais ou menos, tem uma falta lá no começo da jogada, mas enfim, mas a jogada andou muito também, é verdade, mas é uma falta. Começa com, na minha opinião, com o Luciano Henrique sofrendo uma falta no campo defensivo do Sport, a bola vai, o Corinthians faz 2-0. Na reta final do segundo tempo, a Costa faz 3-0, e aí eu acho que vale até aquela tua historinha, Fred, é muito boa, quando faz 3-0. Eu tinha descido, né? Minha atual esposa, que na época era namorada, ela tava vendo lá em casa e foi ficando tarde, ela disse, eu vou embora, tal. E eu fui acompanhar ela até onde o carro dela estava estacionado. Então eu desci, tava 2-0 o jogo, eu desci. Ela entrou no carro, eu tava caminhando, voltando para casa. E eu só vi os gritos menores, né? O que sinalizava que não era gol do Sport, e sim gol do Corinthians. E um cara gritou na janela assim, aí, Sport, acabou, pô. A Costa, cacete, do Náutico, acabou com o Sport. O cara gritando na rua. E assim, e o pior é que eu subi ali já no meu entendendo apartamento com essa sensação de que havia acabado, né? Mas a resposta ela é muito contundente. É roteiro de Só filme. o Corinthians talvez não tenha assimilado na hora a contundência que foi pro Sport
o gol, né? O gol. O terceiro. O 3-1, né? O gol. Não, eu acho que o Corinthians entendeu o 3-1. Não, veja. Não, veja só, não, ele entendeu. Mas não com a intensidade que se entendeu aqui. Porque. Mas eu acho que entendeu também. Eu vou dizer, eu acho que se sentiram. Tanto é que foi a grande polêmica da semana lá na imprensa de São Paulo. Foi, mas aí porque Bala já foi um gigante. Não, então, mas aí, 2 minutos depois. Aí falou com Deus, pô. 45 segundo tempo, numa noite em que jogou muito mal, o Sport jogou muito mal. Carlinhos Bala pega a bola ali, tentando insistir no último lance, passa pelo jogador do Corinthians e dá um toquinho de bico. Para que vira uma assistência de biquinho para Enilton, que era um reserva, um atacante limitado, mas que é aquela questão, mas iluminado também naquele momento, foi iluminado naquele momento, porque não fazia um grande papel, não era um dos principais atacantes do Sport. E aí Enilton chega e bate cruzado e o goleiro e vence o goleiro Felipe do Corinthians. Naquele momento, 3-1. O silêncio do Morumbi, porque havia o gol qualificado. A gente está falando de um time que fez todos os resultados na ida. Sim. Todos. E todos por mais de 2 gols. Por pelo menos 2 gols. Né? 2 gols. Todos os resultados que o Sport fez na campanha contra Vasco, Inter, Palmeiras, Brasiliense, Imperatriz, dos 5 resultados, 4 na volta. Terminou 3-1 o jogo no Morumbi. Dos 5 resultados anteriores, 4 dariam um título ao Sport e o outro iria para os pênaltis, que foi o 3-1 contra o Internacional. Ou seja, até ali o Sport não tinha nenhum jogo do Sport que seria insuficiente. Então, e na hora que termina o jogo, Carlinhos Bala vai na rádio, porque naquela época não tinha cara esperar a zona mista, não. O repórter lá na beira do campo, lá meio que entrevistava, e aí Bala. Isso foi o gol do título. Aí a galera enlouqueceu. Foi na televisão, A galera enlouqueceu. Não, isso foi o gol do título. Como assim? 3-1, pô. Só que eu acho que, por isso a minha parte que eu discordei um pouquinho, é porque a atmosfera do Morumbi não foi. Parecia que era 3-2. Assim, não foi. Sim, foi. Eu não acho que se. Não, pô, foi um golzinho aí, mas tá muito tranquilo. Era assim, o título estava na mão, 3-0, sendo o Corinthians, um clube do tamanho que é. Gol qualificado, 3-0. Tá, você é campeão. Na hora que você leva um golzinho aos 45 segundos do tempo, já vira o 2-0 para o adversário na volta. No jogo de volta, depois da derrota, Cássio, Mano Menezes tem uma frase que, por mais que tenha peso por ser do Corinthians, eu não sei se seria verdade, mas o peso da frase é o seguinte, ele falou, veja só, minha sensação é que o 3-0 também não seria suficiente. Se o Sport precisasse, ele faria aqui o 3-0 também. Mas eu acho muito exagero. Eu acho essa frase só primeiro para dizer, perdi e tal. Eu pensei que tu ia dizer. Na verdade, eu acho que essa frase é para minimizar. Então, eu acho que é para isso. É exatamente isso. O gol que sofreu lá, né? O gol que sofreu lá. A frase que eu pensei que tu ia dizer era aquela dizer, não, a gente vai segurar lá, como se fosse assim, pô, tu tá em vantagem. É uma frase que ele meio que parecia que o Corinthians não tava em vantagem. Ele dá uma declaração. Foi dentro do campo ainda. A gente vai dar essa resposta lá. Porque pergunta ele, o Carlinhos Bala disse que é o gol do título. Não, lá a gente vai ver se é. Ainda não é essa, não. É uma que parece. É uma que essa ele tá afirmando. É uma que tá na defesa. Não, eu acho que dá pra segurar. Era meio assim, tipo, como assim dá pra segurar, pô? Mas enfim. Na volta, antes da volta, o Sport enfrentaria o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e não havia as compras online, check-in, compra dessa forma, era bilheteria, basicamente. Naturalmente, tinha cartão, coisa toda, mas pelo menos o Sport era bilheteria. Os 34.500 ingressos assim, foram vendidos em 8 horas de bilheteria, numa fila assim, coisa de maluco. Abriu a venda de 10 da manhã, de 18 horas do dia, já tinha acabado todos os ingressos para a final, vendeu tudo muito rápido. E antes da final teve o jogo contra o Palmeiras, o Sport colocou 9 reservas para essa partida e venceu por 2-0. Aí o Diário Pernambuco, cujo editor da primeira capa era Fred, aí a manchete foi... Não, isso foi depois, não fez esse 2-0. Aí no dia do jogo, da final, era baixo um 2-0, que era repetir o jogo do domingo, que era atrelando. A capa do Diário foi baixo um 2-0. A capa toda, assim, era uma arte, a capa vermelha escrito, basta um 2-0, capa muito curiosa. E no fim acabou sendo o resultado, com gols aos 34 e 37 minutos do primeiro tempo. O primeiro de Carlinhos Bala, recebe de Luciano Henrique e bate cruzado. E o segundo de Luciano Henrique, mas que Enilton pula, não toca na bola, mas atrapalha Felipe. E
aquele 2-0, Fred, aí tem um lance de Acosta que o Corinthians reclama, tem um lance do pênalti que não é dado do outro lado, e o jogo termina 2-0 com o Sport campeão da Copa do Brasil. Para assimilar que aquilo que estava acontecendo não foi a coisa mais rápida do mundo, não, naquele momento. Não, acho que depois disso tudo, assim, eu costumo dizer que aquele momento ali, não sei se ganhasse Libertadores, eu não sei se eu reagiria diferente, não. Acho que seria próximo. Assim, foi um negócio assim, muito diferente, uma conquista enorme. Aquela da a Copa do Brasil do Sport, que botou o time na Libertadores, foi o primeiro e até hoje o único título da região. E o time acabou vencendo todos os seus jogos dentro de casa. Assim, é uma campanha muito grande. Palmeiras, Inter, Vasco e Corinthians. Hoje em rede social se debate muito. Sempre alguém desdém, mas o desdém é muito mais da rivalidade e tal. Se o cara não for maluco, o cara pensa assim, meu irmão, uma campanha dessa não tem muito o que questionar, não, pô. Assim, isso. É muito, muito, muito dura. E foram jogos duros, assim. Realmente. Não parecia que era para ser, mas foi. Exatamente. Ainda tem o último ponto. O Sport não teve Romerito na final. Porque acabou o contrato e embaixo de uma coisa muito forte, o Goiás não cedeu. O Sport fez uma proposta de R$450 mil para usar o cara em um jogo, devolveria o cara depois do jogo, mas o Goiás, sabe-se lá por que, não cedeu. Aí, Cássio, tem pra gente passar de 2008, só situar que, já que a gente vem contando as campanhas históricas, né, a gente tem aí um nono time da região atingindo as quartas de final. Você já tinha do G7, 6 deles já tinham alcançado, né? O Fortaleza foi o último ali chegando em 2001. Em 2005 a gente teve, como já contamos aqui, 13 Baraunas. E em 2008 o Corinthians de Alagoas foi até as quartas, né? Ficou entre que nem 8. Existe mais. Exatamente, foi um recorte aí importante para a gente passar aqui. Então até aí o Nordeste tinha 9 clubes, né, que já tendo chegado entre os 8 da Copa do Brasil. E só dizer que esse Corinthians é o time que eu tinha falado lá no começo do CSA. Vai demorar 16 anos para aparecer um alagoano. Foi o Corinthians de Alagoas, que era um time de Maceió, mas que já não está mais em atividade. E aí, Cássio, nos anos seguintes, né, 2009, 2010 e 2011, a gente volta a ver Vitória e Ceará chegando fortes. É impressionante como Sport e Vitória eram, como eu falei, os protagonistas da região, mas o Ceará fez uma história muito forte na Copa do Brasil. Mas vamos aí ano a ano. Em 2009, apenas uma campanha de quarta de final do Vitória, né, sendo parada pelo Vasco. E aí, Cássio, como eu já tinha antecipado, em 2010 o Nordeste volta a uma final. Tá? A quarta final que o Nordeste disputa, 2 com o Sport, 1 com o Ceará. E aí o Vitória teve a sua chance, meio entre aspas, porque aquele Santos ali era uma missão muito dura para o Vitória, que na campanha eliminou o Corinthians, já citado aqui, alagoano, o Náutico, o Goiás, o Vasco, o Atlético Goianiense, e teve pouquíssimas chances, né, Cássio, contra o Santos na final. O Vitória já disputou o título nacional duas vezes, em 93 e em 2010. E assim, tem uma cota de azar de ter enfrentado nessas 2 ocasiões 2 times que marcaram época. Porque, tipo, um é o Palmeiras Parmalat e outro os meninos da Vila. E nesse caso, o Santos de Neymar. Tipo, Neymar e Ganso. Mas então, o primeiro jogo foi na Vila Belmiro. O Santos faz 2-0. Que ainda é outro azar, né? Porque você ainda larga, né? Contra um time como o Santos, você já começar fora. Perceba que, por exemplo, tem um gol, se ele vence por 2-1 na volta. Se ele tivesse feito 2-1 na ida, tipo, o jogo da volta é completamente diferente, sabe? Assim. Era. Então, assim, mas na hora que tá 2-0 na ida com um gol qualificado, o 2-1 na volta significa que, na verdade, o Vitória tem que vencer por 4-1 para ser campeão. Então, o jogo foi no Barradão, e acaba parando nesse vice-campeonato, tirou o Atlético Goianiense na semifinal, como você falou, mas era o Santos de Neymar, de Ganso, Durval estava no Santos também. O Santos que vai ser campeão da Libertadores em 2011. Então, assim, a gente está falando de um time que
realmente era muito bom, ganhando os campeonatos os títulos estaduais de São Paulo. E assim como aquele Vitória lá de 2004, esse aí, eles, coincidência ou não, ele sente muito também, tá? E ainda tem a detalhe. O vice-campeonato acaba gerando, já que eu falei há pouco da manchete do Diário, até disse a do Diário, basta 2-0 no dia seguinte, que o Diário Pernambuco foi Esporte, o Brasil é Esporte, vírgula, o Brasil é teu, com exclamação. E enquanto isso, em Salvador, o Correio colocou a estrela que caiu, alguma coisa. Cada estrela que estava aqui era uma estrelinha e ela pontilhada, porque era a estrela dourada do Vitória. O Bahia tem 2 estrelas, né, de 59 e 88, e aí a estrela caiu e foi assim, uma capa. É uma boa capa, na verdade, mas foi muito polêmica na época, porque pro Vitória, era o Vitória precisando ter o título nacional. Primeiro, ganhar, comemorar e ter uma coisa que o rival já tem, um título porque, Cássio, você não lê, você foi muito brando aí ao lembrar da capa. Não era a estrela que caiu. O nome da capa era Vice. Fazendo... mas tem a legenda. Não tinha. Tinha só a estrela caindo. Mas mais do que a estrela cair, foi uma espécie de uma rotulação do Vitória enquanto vice, né? E no fim e usavam do ano, o V do Vitória, usavam o V do escudo, né, como vice. E vai acabar sendo rebaixado. Assim, quando eu falo de roteiro, tem roteiros ao contrário, tem roteiro de terror. Na última rodada, o jogo é Vitória e Atlético Goianiense. No Barradão, e o Vitória não vence o jogo e é rebaixado. Cai para a segunda divisão. Então, assim, aquele mesmo time que tinha sido eliminado lá na semifinal, no fim do ano vai ser algoz, o tipo termina rebaixado, termina vice-campeão na Copa do Brasil. O Correio refez essa capa com Vitória campeão da Série B, mas eu não... Isso, assim, aí foi a capa que a gente sempre quis fazer, mas é muito... não existe. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E até porque coloca a estrela amarela, não é a mesma coisa, e eu achei... Não é a mesma coisa. Eu achei muito dura a capa do Correio. Achei esteticamente ficou bonitinha, mas assim, mas a resposta não foi. A resposta tem que ser ganhando um título do mesmo porte. Exatamente. Eu achei que a de 2010 é excessivamente dura para um time do próprio estado. É uma capa quase de zombaria, né, ao Vitória. E eu acho que a de 2020... capa que, no fim das contas, só o torcedor do Bahia consumiu. Exatamente. E a de 2023, eu acho, ela tenta refazer uma história sem ter as mesmas dimensões envolvidas na história, né? Eu acho legal 13 anos lembrarem daquilo e olhar como uma oportunidade. Eu só acho que é uma oportunidade. Muitos torcedores do Vitória acham que são, e a gente não precisa debater aqui se é ou não é, mas aí cada um tem sua opinião nesse ponto, que poderia guardar até essa ideia, porque é uma boa ideia, mas talvez para outra oportunidade. Mas, enfim, teve a segunda parte também. E aí o Vitória foi a última vez, esse é o último ano, apesar que o Vitória fez isso, porque 2010, Fred, também é o último ano do título da Copa do Nordeste do Vitória. Veja só. Ele ganha, inclusive, ele ganha a Copa do Nordeste com o título, com o time sub-20, mesclado com profissionais, mas mesmo usando uma formação tão alternativa, o Vitória vence aquela Copa do Nordeste, conquista o seu 4º título e acaba 2010 sendo o último ano disso. A última final nacional, o último título da Copa do Nordeste, a última final, na verdade, Vitória nunca voltou para a final da Copa do Nordeste, até a gravação desse vídeo, a gente estava gravando aqui dia 20 de fevereiro de 2025, tipo 15 anos depois. Assim, não terminou a Copa do Nordeste de 25, Vitória pode ser finalista, mas até essa gravação não tinha chegado. Então, esse Vitória e Santos é o último grande momento assim do Vitória, tá? De momento assim, nesse patamar. Claro que foi para a Sul-Americana no passado, teve o artilheiro do brasileiro, mas pô, isso tudo é menor perto de disputar uma final desse nível, aquela final que o país todo tá vendo. Perfeito, Cássio. E no ano seguinte, lá foi o Ceará de novo, que tinha um apelidozinho, carreta descarrilhada, tinha um... Desembestada. Carreta desembestada, né? Acho que não era carreta, não. Era Calhambeque desembestado, alguma coisa desse tipo. Eu vou resgatar aqui, mas o Ceará volta, né? Mais uma grande campanha do Ceará, eliminando o Flamengo outra vez, tá nas quartas de final, e acaba parando. Carroça desembestada. E aí para no Curitiba, né, Cássio? Na semifinal. Ceará de novo fazendo uma boa história na Copa do Brasil. Nas 3 semifinais do Ceará, ele ficou assim, tipo,
Pô, pegou o Linhares em 94. O Ceará, Fred, não venceu nessas 3 semifinais nenhuma vez no Castelão. Contra o Linhares, empatou e se classificou fora. Contra o Fluminense, empatou fora e perdeu em casa. Foi goleado em casa. E nessa, empatou em 0-0 e perdeu por 1-0 no Couto Pereira. Então, assim, ali na semifinal, na hora que bateu na semifinal, um desses empates, um desses resultados, ele conseguiu, enfim, se classificar mesmo assim. Mas é curioso que o time tenha feito 3 semifinais. É o segundo clube do Nordeste com mais semifinais. A gente vai ter esses números mais para frente, mas dá para dizer isso. O Sport é o primeiro, o segundo é o Ceará, mas não venceu nenhuma das 3 vezes que chegou. E o Coritiba vivia o grande momento antes do Atlético Paranaense. Assim. O Coritiba ele vai ser finalista, vai perder para o Vasco num jogo dramático, assim, um jogaço, uma das grandes finais da Copa do Brasil. 1-0 em São Januário, 3-2 para o Coritiba no Couto Pereira, e vai ser vice de novo em 2012 e de novo no Couto Pereira. Foi meu irmão, perder 2 finais da Copa do Brasil seguidas dentro de casa. Aí ou seja, mas naquele momento estava sendo o grande time do Paraná. Aí, alguns anos depois, aí o Atlético Paranaense seria campeão da Sula, campeão da própria Copa do Brasil, Sula de novo, enfim, final da Libertadores. Mas aí o Coritiba, esse Coritiba que o Ceará pegou, era um Coritiba muito forte. Em 2012 chegou a ser aquele recorde mundial de vitórias seguidas, bateu mais de 20 vitórias, se não me engano foi 25, é uma cavalice assim, de número de vitórias consecutivas. Aí, Cássio, a gente entra em um período em que o Nordeste conseguiu ter campanhas de quartas de final, mas só isso, né? Eu diria que é um período sem grandes histórias assim que ficam marcadas. A gente tem boas campanhas aí, tá? Bahia que eliminou São Paulo em 2019, né? Que eliminou o Vasco em 2018, o Ceará que elimina o Santos em 2020. Mas né, dentro do que os próprios já fizeram, e sobretudo para o Bahia, são mais 3 vezes parando nas quartas de final. Eu acho que isso é lembrado hoje muito mais como frustrações do que como. Eita, pô, fizemos uma grande campanha ali. Porque o Bahia aí já não é mais a terceira, já não é mais a quarta, já é um incômodo gigantesco pro Bahia. E aí, em Bahia 2018, por exemplo, a 2018, por exemplo, ele estreia nas oitavas. Então, não tem nenhuma campanha tão para você dizer, pô, eu fui lá passo a passo, como o próprio Bahia fez, né, em 2019. Então eu diria, Cássio, que desse quadro que a gente está vendo, que vai de 2012 até 2020, as grandes histórias a serem contadas são a dos 2 clubes do Rio Grande do Norte, dos 2 clubes de Natal que chegaram juntos às quartas em 2014, tá? Nessa época existia aquela história de Sul-Americana, então alguns times tinham que perder pelo caminho, havia uma dúvida se isso aconteceu, mas por aí exemplo, sempre com o tinha. Aí, Fluminense. se for ponderar, Sempre tinha. aí antes tinha o da Libertadores, não jogava, mas, pô. Isso. Mas é porque teve uma reviravolta muito louca, né, em Fluminense e América. Então isso ficou muito A do sempre sendo América, a debatido. história é a seguinte. Primeiro, os 2 clubes de Natal. A Arena das Dunas tinha sido inaugurada ali em cima da hora, né? Porque para a Copa do Mundo foi em 2014, a Arena das Dunas foi o último estádio, né? E os jogos já foram nela. 2 jogos lotados, 2 jogos das quartas de final, assim, um grande momento. Os 2 times não estavam tão bem no cenário do Campeonato Brasileiro, mas assim, chegaram juntos nas quartas de final, é a melhor campanha de cada um, então assim, é bem relevante que isso tenha acontecido. Deve ter sido uma semana movimentada, né? Um jogo do América, depois o jogo do ABC, um contra o Cruzeiro, outro contra o Flamengo. Mas até chegar nesse momento, a história, sem dúvida alguma, é a classificação do América sobre o Fluminense, porque é a maior virada da história da Copa do Brasil. E assim, é uma virada beirando impossível para a gente ver de novo assim. No jogo de ida, na Arena das Dunas, o Fluminense venceu por 3-0. Tipo, Fred fala, Fred até trouxe aqui desse dedo, que pode ir para Sul-Americana. Tipo, mas se o time quer ir para Sul-Americana, não faz 3-0 na ida, não, pô. Ficou com vontade de ir só na volta, foi? Tipo, assim, bota o reserva na ida, você já. Tipo, você faz 3-0 na ida, tipo, não quer ir para Sul assim. Eu acho que deu tudo errado pro Fluminense. Eu não consigo achar que teve isso, não, porque. Que papelão, pô, se fosse o caso. O Fluminense venceu goleou por 3-0 no jogo de ida, em Natal.
vai para o Rio de Janeiro e toma de 5-2, pô. Assim, é a maior, com sobras, é a maior virada da história da Copa do Brasil, pô. Assim, e realmente o América Natal passou com um gol qualificado, né? Não teve disputa. Hoje seria pênalti, mas assim, eu não consigo imaginar, porque já aconteceu assim. Acho que teve um Corinthians e Cianorte, se não me engano, faz 3-0. O 3-0, o cara tá em casa. O cara golear em casa e tomar uma sova na volta. De vez em quando isso acontece. Mas você ser goleado em casa e devolver a goleada fora de casa, aí, meu irmão, isso que o América fez, assim, é um absurdo de classificação. E dentro do Maracanã, pô, querendo ou não, é dentro do Maracanã. Eu tenho, por exemplo, um rankingzinho de vitórias dos times do Nordeste do Maracanã, e essa é uma das maiores. O ABC, o América tira o Fluminense, depois tira o Atlético Paranaense também, tá? E o ABC tira o Vasco. Então, assim, eu acho é muito legal que esse 2014 é muito alternativo porque a gente estava vendo até agora, mas é muito legal ver a dupla de Natal, né, nesse episódio, Fred. Muito, Cássio. Realmente, assim. E naquela listinha que a gente vem fazendo, ficam sendo o nono e. Não, aliás, o 10º e o 11º clube da região, né, que atingem as quartas de final. Então, Cássio, passando por esse momento em que o Nordeste chega com um representante nas quartas ali, como eu falei, 12, depois na sequência 18, 19 e 20, né? Detalhe, ficou fora 15, 16, 17, 3 anos longe, volta para as quartas de Apertou final com o muito. Bahia. Já era das supercotas no Brasileirão. O futebol brasileiro Exatamente. começa a subir muito de receita. E aí, Cássio, a gente volta a ter uma semifinal, tá? Em 2021. E 20 anos depois o Fortaleza volta às semis. Né? O Fortaleza nem aparece depois de nenhuma quarta de final. Por isso que eu falei que foi muito isolada 20 aquela, anos depois aquela volta às semifinal. quartas, no caso, né? Aí dessa vez foi até. Isso, verdade, verdade, perfeito. Ele conseguiu as quartas em 2001, volta às quartas em 2021, vence o São Paulo nas quartas, e aí chega a uma semifinal histórica para o Fortaleza, é a maior campanha dele até aqui, né, Cássio? E no modelo atual da Copa do Brasil, acaba sendo a melhor campanha do Nordeste, no modelo, nesse formato toque. Já está mudando de novo, né? Mas já mais nesse. É, todo mundo disputando, não tendo ressalva, não tendo cara aí para a Sul-Americana nem nada. Foi a única vez que chegou na semifinal contra o Atlético Mineiro. Primeiro, tirou o Ceará. É importante destacar que aí o Fortaleza estava iniciando uma sequência de estadual para ser pentacampeão cearense. Isso. E no primeiro confronto da história no Clássico Rei, na Copa do Brasil, ele elimina o Ceará. E faz isso no ano seguinte também, que é onde ele chega Vai nas fazer no ano quartas. seguinte, são as duas vezes, ainda tem isso. Mas tira o São Paulo num grande jogo. Agora era sem público, tá? Não sei se teve. Não, já estava tendo público, já tinha sido flexibilizado, né, na reta no fim do ano. Estava na pandemia, mas já estava flexibilizando. E em 21, deu azar, assim, tem alguns azar, algumas cotas de azar por aí, né? Como a do Vitória que eu falei. O Atlético Mineiro de 21 é o maior Atlético Mineiro, junto com o de 2013 de Ronaldinho Gaúcho, dos últimos 50 anos, talvez, ali. Não é o Atlético Mineiro campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Esse Atlético Mineiro que a gente está vendo aí é um time que ganhou as duas principais competições nacionais daquela temporada. Então, assim, no chaveamento, o Fortaleza acabou pegando o pior Atlético Mineiro, inclusive foi goleado logo no primeiro jogo. Assim, a esperança de seguir adiante na Copa do Brasil nem durou tanto. Mas a campanha é enorme, sobretudo porque o Fortaleza também foi quarto lugar no Brasileiro. Enquanto o Atlético Mineiro foi campeão do Brasileirão e campeão da Copa do Brasil, o Fortaleza foi quarto lugar nas duas. O Fortaleza foi quarto lugar na Copa do Brasil, quarto lugar no Brasileirão. Então um elenco muito enxuto, né? Como os torcedores do Fortaleza costumam dizer, que é 2021. Tipo, em 23 o elenco já estava encorpado, mas em 21 é muito surpreendente que um elenco tão enxuto tenha feito um desempenho, mas aí já era o primeiro ano de Vojvoda, né? Tenha tido um desempenho tão excepcional. Na hora que achou o treinador, a gente tá falando de 2021. Enquanto a gente gravava esse vídeo, o Vojvoda continuava sendo treinador do Fortaleza ainda.
E aí, Cássio, como eu até já antecipei, né, o Fortaleza volta a fazer uma grande campanha no ano seguinte, para nas quartas de final para o Fluminense, tá? Mas vai recolocando. Aí já é uma outra história, já é um outro Fortaleza, já é contemporâneo a esse grande momento do clube, a era de ouro do Fortaleza, Tanto que né? anda pouco na Copa do Brasil. Já larga na Isso. frente. É a era de ouro, né? A gente pode debater é, todos os clubes. Nenhum clube do Nordeste hoje vive o melhor momento da sua história. Só o Fortaleza. Tá? O melhor momento da história do Bahia não é esse, o melhor momento da história do Vitória não é esse, o melhor momento da história do Ceará não é esse, o melhor momento da história do Sport não é esse, tá? Do Náutico Santa Cruz a gente nem precisa citar, Fortaleza não. Ele vive a sua era de ouro. E essas duas, uma grande campanha, uma boa campanha na Copa do Brasil, provam isso, tá? E aí, Cássio, fechando essa nossa viagem no tempo, a gente tem de novo o Bahia. E desses dois casos, saindo ali da primeira rodada, fazendo passo a passo tudo o que precisa fazer, tá? Eliminando equipes mais frágeis nas três primeiras rodadas. Em 2023 elimina Jacuipense, Camboriú e Volta Redonda. Em 2024 elimina Moto, Caxias e Criciúma. Nas oitavas, tira o Santos em 2023, tira o Botafogo SAF de Testor, que ganhou tudo, né? Ganhou Libertadores e ganhou o Brasileiro em Só 2024. perdeu isso aí. No... Exatamente. E Testo fala, né? Pô, esses caras daí vão chegar, vão comer nosso almoço. Tem aquela polêmica toda que ele diz que o Bahia tem um doping financeiro No fim das contas, incontrolável. é um absurdo aquela frase, que no fim das contas era o quê? Era exatamente o contrário. Exatamente. Ele ganha, ele traz Almada, ganha Libertadores, ganha Brasileiro, né? Mas, enfim, novos tempos. Mas aí, Cássio, o muro do Bahia, né, continua difícil de ser ultrapassado. Ele para diante do Grêmio. Jogos, jogos feios, inclusive, em Ah, foi nos 2023, né? pênaltis. Isso. Jogos muito feios. O Bahia meio excessivamente precavido no jogo de ida. E aí, contra o Flamengo muito esfacelado, consegue. O Bahia também joga mal. O que dá realmente uma O Flamengo foi conotação lá e de. Lula. O que dá uma conotação de trauma mesmo, né? Porque é aquilo. Se esperava que o Bahia pudesse até superar o Flamengo pelo momento de completos desfalques que o Flamengo tinha. Mas aí vence as duas e a gente no final do ano faz sempre as escolhas dos melhores jogos, né, da história toda da temporada. E a derrota do Bahia para o Flamengo na Fonte Nova foi citada como talvez o pior jogo do Bahia no ano, tá? Um jogo de apatia, que não parecia uma decisão, né, Cássio? Então, esse muro do Bahia é também parte dessa história que a gente reviveu aqui hoje, né? Na questão do Grêmio, é até curioso, né? Enquanto o Internacional está na história do Bahia como o, o coadjuvante da grande conquista do Campeonato Brasileiro, o Grêmio é o contrário, é o carrasco, né? E. Do Nordeste Porque a como um gente. todo, viu? Foram dos que a Mas do gente citou Bahia, aqui, só sobretudo. de campanhas principais, foram 4 eliminações do Grêmio e 4 do Flamengo. Só em campanhas principais, sem contar as que a gente não contabilizou aqui. E só aqui a gente viu outras, e você citou outras. E no caso do Flamengo, tu estava falando que o Fortaleza vive a era de ouro. Nesse momento, até a gravação desse vídeo, o Bahia vive o seu pior momento, especificamente contra o Flamengo. São 11 derrotas consecutivas. Porque perdeu as duas da Copa do Brasil, perdeu as duas do Brasileiro, tinha perdido as duas do 11. Assim, A última nunca foi aquele 3-0 contra o Flamengo de Jorge Jesus, antes de virar uma máquina. Foi a última isso. vitória do Bahia. Um 3-0 na Fonte Nova. Que Felipe Luiz era o jogo que até Isso, é. que Gilberto Joga ganha na mal, carreira, inclusive. joga mal e hoje é o treinador do Flamengo. Isso. E Tem um no jogo na lance Fonte Nova. emblemático que ele não consegue acompanhar a arrancada de um E jogador do Bahia. então, nesse cenário, Pedro Pereira do Bahia Números tinha levantado, acho que o Atlético Mineiro tinha sido o maior algoz, se não me engano eram 7 derrotas seguidas nos anos 70. Isso é uma sequência que durou foi até os anos 70. Até essa gravação desse vídeo estava em vigor e já está em 11, pô. É bizarro. Então, assim,
essa derrota, apesar da performance do jeito que você falou, mas ela alimentou uma estatística muito cruel do Bahia. E a do Grêmio, o Bahia, a anterior, até tinha perde o jogo na Fonte Nova, arranca o resultado lá em Porto Alegre, mas perde na Fonte Nova. E a outra vai perdendo os pênaltis na Arena do Grêmio. Então, assim, no fim das contas, são 9 participações nessa fase, com 0% de aproveitamento até nessa versão que a gente está fazendo até 2024. É claro que é um trauma. Eu não sei o que o torcedor do Bahia fala, se tirar por menos. Eu acho que não tira por menos, não. Eu acho que gera um incômodo. Eu acho que chegar nas quartas já está de um jeito que chegou nas quartas. E agora? Será que vai? Será que finalmente vai? Será que não sei o quê? Sabe aquele negócio? O pensamento é diferente. Isso não existe nas oitavas. Nas oitavas tu tá jogando. Nas quartas você já olha diferente. Então, e sobretudo quando você faz comparativo com outros clubes. Tipo, o Ceará já foi 3 vezes semifinalista. O Náutico já foi semifinal, o Vitória chegou 2 semifinais, o Sport chegou 4 semifinais. Tipo, das 5 vezes que o Sport chegou nas quartas, 4 ele passou. O Bahia chegou 9 e não passou nenhuma. Então eu acho que tem sim um trauma e que não condiz com a história do Bahia nas outras competições que o Bahia faz. Porque o Bahia tem a melhor classificação na Copa Libertadores. Na Sul-Americana já chegou até as quartas, aí no caso a melhor é do Fortaleza, que foi vice-campeão. No Brasileirão é mais consistente. Na Taça Brasil tem os melhores resultados. Mas na Copa do Brasil, o torcedor do Bahia se orgulha muito. Toda vez que eu faço um ranking, Fred, toda vez, aí ranking de vendas, ranking de compras, ranking de público, e geralmente o Bahia tem muitas lideranças. Aí o que é que o Bahia não lidera? O Bahia não lidera aqui. O Bahia não lidera nem no desempenho na Copa do Brasil e nem na pontuação geral, porque se no desempenho é o Sport, na pontuação geral é o Vitória. Então, na Copa do Brasil, o Bahia não condiz com a história dele nas outras competições. Aqui, há sim um hiato que o Bahia precisa ocupar, que o Bahia precisa contornar. E que, naturalmente, tende a fazer isso mais cedo ou mais tarde com um novo modelo de gestão. Mas, até o momento, com a competição tendo já 36 edições disputadas, o que o Bahia fez até hoje é muito além do potencial. Isso a gente está falando do Bahia. Aí você vai citar. Tem outros também. A gente não falou Santa Cruz aqui. A gente está conversando há 1h30 aqui. E aí, Cássio, é justamente o quadro. O Santa Cruz não foi citado nenhuma vez, pô. É o quadro final que a gente traz para a tela, né? O quadro em que a gente tem o ranking das quartas, o ranking de semi, de finais e de título. E chama a atenção, Cássio. No caso, você está falando assim, acumulando tudo, né? Só para não confundir. Exato, tudo acumulando. Quantas vezes cada um disputou cada fase? Tá? Por exemplo, no título do Sport de 2008, está contando como final, está contando como semi, como quartas, tá? Certo. Não é que o Sport tem 12 campanhas para além das quartas, 12 campanhas de quartas ou mais, não. O Sport tem 5 campanhas que ele chegou até as quartas. Dessas 5, 1 ele caiu e 4 ele foi para semi, e aí o resto você já consegue entender. Acho que tá fácil de entender. Eu diria que o que salta aos olhos aí, você vê esse quadro que está na tela. Salta aos olhos, obviamente, o título do Sport, as 2 finais. Salta aos olhos Ceará e Vitória terem, né, histórias de protagonistas na Copa do Brasil, mas não ter o escudo do Santa Cruz nessa lista. Que tem CSA, ou o nome, né? Porque tem uns ali que estão só ou o nome, pelo menos. Ou pelo menos o nome, onde tem CSA, ABC, América, Baraunas, 13 e Corinthians de Alagoas. Não tem o Santa Cruz, tá? E também salta aos olhos não ter o escudo Bahia na semi. Essas 2 ausências são, assim, inexplicáveis. Aí algumas pessoas estão assistindo o programa hoje vão dizer, pô, que Santa Cruz, 4ª divisão, mas veja só, a gente tá falando desde 89, o Santa Cruz aí teve bons times, teve participação na elite, tá? É claro que de 89 para cá, o Santa Cruz não viveu seus melhores momentos. O Santa Cruz é mais forte nos anos 70, o Santa Cruz é mais forte em recorte dos anos 80. Mas ele vive aquele momento ali onde ele é campeão do Nordeste, no meio ali daquela década entre 2010 e 2020. O Santa tem um novo momento, mas também não consegue sequer chegar nas quartas da Copa do Brasil. E chegou perto, né, Fred. O Santa tem 8 participações nas oitavas. A gente tá falando do Bahia, que o Bahia tem esse trauma das quartas,
de ter chegado 9 vezes nas quartas e ter sido eliminado de todas elas. Isso acontece com, ou seja, sendo o teto do Bahia até essa gravação, é o teto do Santa nas oitavas. E sobre o tempo que você estava falando, por exemplo, né, vou dizer os anos, só para a galera ter noção. 1990, 1991, 1994, 1997, 2004, 2005, 2010 e 2017. Ou seja, na verdade, nos últimos 15 anos, nesse período de Série D, só uma vez o Santos chegou nas oitavas, as outras tinham sido antes. Ou seja, o clube estava numa situação melhor, mas mesmo assim não conseguiu ultrapassar a barreira das oitavas. E teve algumas oportunidades. A de 97 é contra o Ceará. O Santos elimina o Cruzeiro no Mineirão, ganhando no Mineirão, o gol de Maurílio. Acho que a melhor Copa do Brasil do Santos é essa. Só que aí no jogo seguinte, o goleiro, acho que era Ferreira, o goleiro do Santos, leva um frangado. O Santos perde do Ceará e é eliminado. Teve uma também, acho que no início dos anos 90, eu acho que é 91 ou 94, que o Washington, o Santos quase eliminou o Vasco em 94. Eliminou o Vasco em São Januário, anularam um gol de bicicleta do Santa Cruz. Jogo perigoso. Já pensasse. Então tem aquela coisinha, mas enfim, chegou 8 vezes nas oitavas e nunca passou. Então realmente chama atenção porque, como você falou, tem clubes assim muito menores que estão ali e conseguiram chegar. E no caso do Bahia, pelo que ele já fez nas outras competições, não ter sido nunca semifinalista da Copa. Porque, veja, ele é o segundo time com mais presenças nas quartas. Isso. Não é que tentou pouco, não. O Sport tem 4 de 5. Assim, 80%, enquanto o Bahia é 0% de aproveitamento, o Sport é 80% de aproveitamento. Então, o Sport, Vitória, a gente percebeu Vitória ao longo 20%, 2 de 10. A gente percebeu ao longo dos vídeos que o Sport desaparece, né? Do título para cá, o Sport não chega nas quartas. O Sport desaparece. E detalhe, se você for fazendo filtros maiores, tem uma série de edições aí que o Sport não passa da primeira fase. Tem aquelas que ele abriu mão por causa da Sul-Americana. Tem aquelas que ele é eliminado por querer para jogar a Sul-Americana. Mas essas 4 seguidas não entram nessa conta. Elas são desse retrospecto recente. Desde o título do Sport em 2008, o teto do Sport foi chegar nas oitavas de final. E isso aconteceu 3 vezes, Fred. Em 2010, 2017 e que foi um desses anos, né, da Sul-Americana, né? Isso. E 2023. Que é quando ele para pro São Paulo, né? É aquela Copa não, do eu Brasil, acho Botafogo. No 2023... Não, 23 é pro São Paulo. São Paulo. Não, São tá falando 17. 17 cai pro Botafogo, mas acho que não era nem Sul-Americana, não. A Sul-Americana que ele cai, meio assim, acho que foi pra Chapecoense, que foi uma fase antes. A do São Paulo é onde ele chega mais perto, porque ele vence no Morumbi por 3-1 e chega a disputar os pênaltis, né? Isso. Ele chega mais perto de voltar às foi quartas. Quase a segunda maior virada. Sim. Porque tirou um 2-0 em casa e tava devolvendo na volta, fora. Então é isso, Cássio. História do Nordeste na Copa do Brasil devidamente contada. Já temos um vídeo da história do Nordeste na Libertadores devidamente registrada. E ainda esse ano faremos a história do Nordeste na Sul-Americana, porque teremos o Vitória e ainda tem uma indefinição em relação a... Pode acontecer de Bahia e Fortaleza virem jogar a Sul-Americana, né? Eles estão na Libertadores e hoje existe esse elo. Então a gente tem esse cenário de resgatar a história do Nordeste na Sul-Americana, e acho que vale talvez no Brasileiro. A gente já contou mais vezes aí a história do Brasileiro, mas a gente pode trazer também aqui para esse formato de vídeo, tá? É isso, né, Cássio? Importante a gente deixar nossos videozinhos aí com um pouquinho de história para quem quiser. Tipo, esse não precisa fazer ano que vem, não, né? Tá. Não, esse tá muito grande. Tá grande o suficiente para não refazê-lo ano que vem. Só se alguém ganhar. A gente pode fazer essa última tela. Se alguém chegar nas quartas, a gente faz exatamente, refaz a tela. Até salva aí, essa tela tá pronta. Se alguém chegar nas quartas, é só eu prometi para mim mesmo que eu não apago mais, porque todo ano eu apago. O que eu já paguei de produção de audioguia, mas a gente fazia no formato. Essa daí é uma telinha que vale a pena manter. E se eu apagar, a gente dá o zoom e o print aqui. Você pode ver. Mas é isso, tá? Valeu, Cássio. Valeu aí a toda a nossa equipe. Que pena que não pagava 70 milhões em 2008.
Exatamente. E falar para que você que assistiu até aqui, veja só, você que assistiu até aqui, você é um guerreiro, Grande. né? E um dos nossos espectadores assíduos que entendem e gostam do nosso conteúdo. Eu deveria ter falado isso no começo, para os que não são tão acostumados. Mas porque se você chegou até aqui, acho que você já é inscrito no nosso canal. Mas se não for, se inscreva. Porque se você chegou até aqui, passou por 2 horas quase de programa. Então a gente merece pelo menos a sua curtida e a sua inscrição no canal, tá? Grande abraço. A gente tá sempre ao vivo, a gente tá sempre, tá, no nosso feed trazendo conteúdos novos. Grande abraço. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.